A vida é uma confusão. Muito pouco dela está sob nosso controle. Mas não para Ernie Bushmiller. Ele só precisava de uma cerca, uma árvore, uma calçada e 3 pedras. Bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Você está no Crazy Cast, o podcast sobre histórias em quadrinhos. Crazy Cast. Olá, ouvinte. Eu sou o Thiago Borges, jornalista e criador do blog O Quadro e o Risco. E eu sou Felipe Lima, um aficionado e estudioso amador de quadrinhos. E estamos juntos nesse projeto que tem um objetivo bem simples, falar sobre gibi e de preferência gibi bom. E é por isso que para esse episódio nós gostaríamos de te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do culto a Nancy? Nancy, what you gonna do today in your adorable way? Something's cooking, you can bet. Better watch out. Nancy is here. Dig down deep for the USO. Mas vamos lá, o que é cult, né? O que fez a gente traduzir aí esse Cult of Nancy como culto a Nancy, né? Eu acho que uma das definições de cult é uma obra, né? Um filme, um livro, uma música até, que não foi muito compreendida na sua época, até mesmo foi rechaçada pela crítica ou pelo público. E depois de alguns anos ela vai ser reavaliada normalmente por um grupo pequeno de pessoas que veem ali certas qualidades que não foram percebidas. Por exemplo, às vezes qualidades de pioneirismo, qualidades de quebra de paradigma. Assim, um conjunto de características peculiares daquela obra que vão ser abraçadas por esse público, né? Às vezes esse público surge desde a época em que foi lançada a obra original e vai aumentando até o ponto de virar uma coisa, um fandom, né, como a gente chama. Ou ele fica reduzido a um grupo pequeno de pessoas que têm uma apreciação, assim, na maioria das vezes uma apreciação meio exagerada daquela obra, né? No quesito até de se tornar parte da sua personalidade. Mas eu acho que Nancy, essa tira criada pelo norte-americano Ernie Bushmiller, ali em meados de 1930, ela não cabe totalmente nessa definição usual que a gente tem do cult, né? Eu diria que até uma outra definição de cult seria bacana a gente citar, porque, por exemplo, os filmes do Quentin Tarantino, né, quando ele surge ali no começo dos anos 90, ele meio que se torna cult instantaneamente, né, e aí talvez algumas obras tenham essa qualidade de ser um pouco diferente do que estava sendo consumido na época, e aí, naquela hora que a obra fica disponível, ela ganha vários cultuadores. É só ver o caso, pra ficar no cinema mesmo, daquela distribuidora de filmes, a A24, né, a A24, que, poxa, tem gente que qualquer filme, independentemente do filme do diretor, que tá lançando pela A24, a pessoa vai consumir, não quer nem saber, vai elogiar, enfim. Só que nem é exatamente o oposto disso, né? Então, é interessante porque ela não foi muito bem vista na sua época, né? Ela era uma tira que era considerada meio bobinha, né, assim. Apesar de fazer um sucesso enorme, no auge dela, ela chegou a ser publicada em mais de 500 jornais nos Estados Unidos. E, inclusive, existe até hoje. Tá sendo publicado até hoje com novos autores e autoras. Mas isso que a gente tá chamando de organização não oficial, ela faz parte desse revival que tá acontecendo da tira. Mais do que simplesmente uma revisitação da tira por nostalgia, qualquer coisa, ela é mais uma reavaliação da qualidade dessa tira que não era percebida, assim, por boa parte da crítica, digamos assim, de quadrinhos na época, diferentemente da visão do público ao longo de todos esses anos em que a tira tá aí. E um negócio que eu acho muito interessante nesse culto a Nancy é que ele não fica restrito a só os velho americano, careca, barbudo, né? Beleza que a maior parte do culto é formada por esse tipo de cara, mas a gente tem artistas muito diferentes de norte-americanos, como o Art Spiegelman, o Daniel Klaus, o Chris Ware, que sim, são os velho americanos sem cabelo, né? Mas a gente tem, por exemplo, a galera do underground, que também gosta muito dessa tira, como o nosso glorioso Gary Panther. A gente tem europeus, como Joost Zwart, holandês, né? Bastante famoso nos anos 70, 80, pelo trabalho com a linha clara. A gente tem também até sul-americanos, como o argentino, nosso irmão aqui, o Lucas Varela. E uma coisa que me deixa fascinado é que até a nova geração de quadrinista independente, ao menos dos Estados Unidos, né?
também está muito ligada em Nancy. Por exemplo, agora, a Caroline Cash, que é uma artista super jovem dos Estados Unidos, que tem muito, a base do trabalho dela é muito quadrinho alternativo dos anos 90, ela não só é uma fanzaça da tira, como tá fazendo Nancy, né? Chegou a fazer Nancy agora nos últimos tempos. Mas, Felipe, tem algum ponto inicial para esse culto começar? Porque é igual o que a gente falou no conceito de culto, né? Então, existe uma obra e em algum momento específico, essa obra volta aos holofotes. Talvez o exemplo mais famoso desse tipo de reavaliação crítica na história da arte, até talvez, seja com os filmes do nosso querido Alfred Hitchcock, né? Porque ele era considerado um mero fazedor de filmes de suspense, um gênero mais pedestre possível, e aí precisou a geração da carreira do cinema na França, né? No final dos anos 50, ali Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, François Truffaut, precisou dessa galera, tipo, anos depois, para entender esse trabalho sutil com o suspense que o Hitchcock fazia, né, como ele conseguia mergulhar na psique dos personagens, como poucos cineastas até hoje. É muito interessante como fica claro esse paralelo da carreira do cinema com o Cult of Nancy, que eu acho que dá para, respondendo sua pergunta, dizer que começou com um artigo chamado How to Read Nancy, feito pelo Paul Karazic. O Paul Karazic é um autor de quadrinhos, um professor de quadrinhos também, famoso pela adaptação, uma das melhores adaptações de literatura assim, em quadrinhos, que é o Cidade de Vidro, com o David Mazzucchelli, que foi lançado aqui no Brasil, né, pela Mino, e o Mark Newgarden, que é um quadrinista, designer, que ficou famoso, ou não tão famoso assim, por ter criado, junto com Art Spiegelman, inclusive, aquela Gangue do Lixo, que em inglês é Garbage Pail Kids, que é aqueles cards, né, de coleção que tem milhões nos Estados Unidos. Então esses grandes dois conhecedores de quadrinhos aí, como o nosso Godard e Truffaut, digamos assim, eles escrevem um artigo chamado How to Read Nancy, que sai numa compilação de algumas tiras da Nancy no final dos anos 80, que é basicamente um destrinchamento do que constrói uma tira. Não só uma tira da Nancy, mas uma tira de jornal. Mas eles não se propõem a fazer uma teoria nova dos quadrinhos, mas para mostrar assim que Nancy é mais do que você vê à primeira vista, que parece bobo, que parece simples, mas na verdade é uma construção muito complexa e muito bem pensada de quadrinhos, feita por esse cara aí que é o Bushmiller. Até porque se a gente for fazer uma lista de maiores quadrinistas da história, ou até de maiores quadrinhos da história, acho que pouquíssima gente vai citar o Bushmiller ou mesmo Nancy, né? Muito doido como essa tira ganhou fãs ao redor do mundo, fãs que são importantes, né? Não é apenas um secto inscritos em canais do YouTube, saca? Não é, tipo, esse tipo de gente. E então chegamos ao ano de 2024, que ajudou a reforçar esse culto, a começar pelo Nancy Fest, que foi realizado em maio, se eu não me engano, no mesmo final de semana do FIC, né, do nosso Festival Internacional de Quadrinhos. Então você pensa, que quadrinho é tão adorado a ponto de os fãs fazerem um festival, uma feira só para esse quadrinho? Até existem eventos para outros produtos midiáticos, tipo Star Wars, né? Sempre tem. Aqui em São Paulo mesmo tem a JediCon. Nos Estados Unidos tem festival sobre Seinfeld, né? Aquela famosa série de TV dos anos 90. Mas com quadrinho, isso, putz, eu sinceramente não lembro de ter visto antes. Eu sei que na Europa, nos arredores de Paris, existe um parque de diversões do Asterix, mas aí já entra em outro âmbito, né? A questão muito mais comercial ali e tal. Na Bélgica, já teve também em Bruxelas, de forma mais específica, já teve um festival sobre o Tintin, só que fazia parte de um feriado nacional lá nos anos 2000, né? Então era algo bem específico mesmo. Porque eu acho que esse Nancy Fest é um marco, né? Nesse sentido. É interessante porque a gente tá falando dessas proporções, né? E aí quando a gente fala de quadrinhos e usa esses exemplos como Tintin, ou como Asterix, ou como qualquer uma das propriedades intelectuais que rolam numa CCXP, por exemplo, a gente tá pensando em muitas pessoas. E é interessante porque a maioria dessas informações a gente acaba achando em redes como o Facebook, que já tá cheia de teia de aranha lá, mas a maioria das fotos que eu via eram de quadrinistas indo lá visitar o Nancy Fest. E o Nancy Fest aconteceu nesse Billy Ireland Cartoon Library and Museum. Eu mencionei ele brevemente no episódio anterior, mas eu sabia que a gente ia fazer um episódio sobre Nancy, e aí dá pra contar um pouco mais da história desse museu. Esse museu é hoje o maior acervo de quadrinhos e arte relacionada a quadrinhos dos Estados Unidos. Ele tem mais de 450 mil originais de tiras de jornal,
de desenhos editoriais, de cartoons. E ele começa com uma grande doação da coleção de quadrinhos de originais do Milton Caniff, do Terry e os Piratas, que doou esses originais porque ele estudou nessa faculdade. E aí, a partir de uma iniciativa interna da parte de jornalismo da faculdade, eles começam a organizar melhor essas tiras, esse acervo que vai crescendo cada vez mais a partir de outras doações e outras aquisições, sendo que uma das maiores que chegaram no museu, com quase 250 mil originais, veio do museu do Mort Walker, aquele que foi fechado, o International Museum of Cartoon Art, que teve outros nomes ao longo dos anos, e que, coincidentemente, ou talvez não tão coincidentemente, sendo que a gente está tratando aí de uma sociedade secreta, é pai do Brian Walker, que também é um cartunista e um estudioso de quadrinhos, e também é o cara que fez a compilação de tiras da Nancy nos anos 80, onde saiu o artigo How to Read Nancy como prefácio. Então aí mais uma das ramificações do Cult of Nancy aparece aí de novo. Inclusive o International Museum of Cartoon Art teve uma exposição sobre Nancy, sobre Bush Miller, nos anos 90. Eu achei poucas informações sobre isso, achei um flyer, né, e um bottom especial dessa exposição, e eu imagino que foi aí que o Billy Ireland recebeu esse acervo de originais do Bush Miller e pôde fazer esse Nancy Fest, né. Mas é diferente, é uma exposição de um encontro de fãs mesmo, né? Tipo, é literalmente um encontro de fãs de Nancy. Inclusive, ali por volta de abril e maio também, a editora New York Review Comics lançou uma antologia de tiras da Nancy, e um livro desse tipo já estava fora de catálogo há, com certeza, mais de 10 anos, né? Então, você vê que são coisas que vão se somando, né? Existe um festival sobre Nancy, ainda que focado em poucas pessoas, né? Não é um negócio que, nossa, vai ter ingresso sendo vendido pro Nancy Fest. Não, esquece, isso nunca vai acontecer. E ao mesmo tempo sai mais um livro reunindo tiras da Nancy, só que um livro que não é exatamente inédito, né, Felipe? Um dos membros do secto de Nancy, que faz parte desse secto que vem do underground, é o Dennis Kitchen, né, da Kitchen Press, antológico editor de quadrinhos underground. E ele lançou, ao longo dos anos, assim, bem quase num estado de zine, assim, independente, algumas compilações de tiras que ele mesmo fazia, que eram temáticas, né, da Nancy. Então, essa edição da New York Review Comics, ela é simplesmente uma compilação dessas edições temáticas que ele fez, que eram sobre comida, sobre dinheiro, sobre outras coisas, que ficou com o nome de Nancy and Sluggle's Guide to Life. Comics about food, money and other essentials. Já a gente meio que adianta alguns temas ali da tira de Nancy, né? E junto com isso também saiu um catálogo super legal da exposição do Nancy Fest, mas é um catálogo que mais uma vez tenta compilar mais informações sobre o Bush Miller, sobre as tiras da Nancy e trazer algumas coisas que são inéditas, inclusive, de publicações. E talvez, mais até do que o Nancy Fest, o fato mais relevante envolvendo a Nancy e o seu criador foi o lançamento ano passado de um dos melhores quadrinhos, ao menos, que eu li, né, em 2023, que é o Three Rocks, The Story of Ernie Bush Miller, The Man Who Created Nancy. Um quadrinho biográfico que mostra a trajetória do Bush Miller, feito pelo Bill Griffith, um craque do quadrinho underground ali dos anos 70, que talvez seja o maior fanático pela tira do mundo, né? E vale citar que a abertura que eu fiz, né, citando algumas frases sobre Bush Miller e tal, foi tirada da introdução desse livro, escrita pelo próprio Griffith, o que só mostra o tamanho do afeto que o autor desse gibi tem pelo trabalho. Então ficou claro que Nancy voltou aos holofotes, digamos assim, se é que algum dia já esteve. Mas muito mais do que uma modinha, ou no pior jeito de alguma coisa cult, que é essa coisa cega, de você tentar elogiar uma coisa ao extremo e achar que aquilo é a melhor coisa do mundo, ter uma certa passionalidade a respeito do assunto que te impede de ver, ou de criticar, ou de analisar, mas o culto a Nancy é meio que o contrário disso, porque é um conjunto de pessoas que estão ali para estudar, para trazer e elucidar coisas a respeito da forma de fazer quadrinhos, da forma da tira, né? Então, o culto a Nancy por si valeria um episódio nosso aqui do Crazy Cast, só que mais como uma brincadeira, né? Um negócio para mostrar curiosidade sobre uma faceta bastante específica e bastante interessante também de um quadrinho dos Estados Unidos que, né, já tá para fazer um século de vida. Mas o ponto é que Nancy não se limita ao culto, porque como o livro do Karasik e do Neil Gaiman já mostrou, como os vários fãs de Nancy já mostraram ao longo dos anos e décadas aí, essa tira funciona como uma espécie de manual para se fazer tiras, para se fazer humor
E pra se fazer quadrinhos como um todo, por que não? E nós dois, como ficou claro, fazemos parte do culto onense. Com certeza. Só tô esperando meu bottom chegar pelo correio. Exatamente, ele chega automaticamente. Ao dia que você declara que você é fã da Nancy, ele aparece um dia na sua caixa de correio. Então, esse episódio serve basicamente pra gente tentar te convencer a fazer parte desse culto. O Ernie Bushmiller, que era natural de Nova York, ele começa a fazer quadrinho, ou melhor, ele entra em um jornal para aprender todo um ofício ali, né? Em 1919, uma época em que o cartunista fazia parte do Star System, né? Da sociedade americana, porque o cinema ainda estava se constituindo como indústria, iria explodir mesmo ali a partir da metade dos anos 20, né? Começo dos anos 30 até, com a chegada do som. Então, naquela época, o cartunista ele estava entre as pessoas mais famosas da sociedade. Eu acho que não é exagero de afirmar isso, né? E conhecidos da população inteira, né? Porque o jornal era basicamente a mídia que mais circulava naquela época. E, ao mesmo tempo, o Bushmiller representa aquela ideia do sonho americano, né? Do self-made man. Porque ele começa bastante jovem, ele começa bastante jovem nesse jornal, que eu nem citei o nome, né? Que é o New York World. E ele entra lá pra ser um menino de recados, pra raspar a mesa dos cartunistas, né? E em poucas décadas, ele já é um dos cartunistas mais famosos do país. Interessante porque o pai do Bushmiller, ele era um cara que queria ser artista, trabalhava às vezes, inclusive, fazendo desenhinhos nos teatros de vaudeville, que vai ser uma incrível influência no trabalho do Bushmiller, na vida do Bushmiller, que era, o pai dele fazia aquelas apresentações que um cara pegava uma lousa e fazia desenhos para as pessoas, assim, quase numa animação ao vivo ali, né? Que é uma coisa que, inclusive, o Winsor McCay fazia, né, também. Então, ele já tinha essa influência artística na família, mas ainda era de uma família de trabalhadores, imigrantes alemães, que estavam ali fazendo os trabalhos que davam, né? Então, ele entra ali como um estagiário, mas ele cai diretamente ali no bullpen, né, na redação, e onde era feito, né, todos os quadrinhos e todos os desenhos que entravam nos jornais. E ao contrário de vários artistas que viriam a fazer sucesso décadas depois, como o Eisner, como o Bernie Krigstein, que ficou famoso publicando gibi na EC Comics, o Bushmiller não teve uma formação acadêmica em belas artes. Então, Sinense é esse paradoxo, né? Uma tira bobinha sobre criança, que pode servir como uma planta baixa para se fazer quadrinhos. Bushmiller também incorpora esse paradoxo, né? Porque ele era um cara que fazia estudo de modelo vivo indo em shows de burlescos, né, para desenhar as mulheres junto com os amigos dele. Chegou a fazer um cursinho de desenho daqueles tipo quase por correspondência assim, né, mas chegou a fazer um cursinho de desenho assim, mas nunca se formou em belas artes e teve um treinamento clássico assim, como caras como o Winsor McCay que a gente citou, né? E mesmo sem esse estudo, já mais velho, em uma entrevista, ele cita Diego Velázquez como o pintor favorito dele. Então, ou seja, um cara que fazia a tira mais pedestre possível, também tinha um conhecimento próprio, né? Que ele mesmo adquiriu em algum momento da vida. E aí ele estreia como desenhista, formalmente no jornal, fazendo uma capa para um jornalzinho do Harry Houdini na época, né? Então, ele era um garoto ali, mas ele conseguiu entrar no meio ali de onde estava acontecendo, da efervescência da criação de quadrinhos, principalmente da criação de tiras de jornal e da criação de ilustrações para jornal, consegue participar e reter muito desse conhecimento, né? Então, o cara estava ali aprendendo, às vezes, de um jeito muito melhor do que se ele estivesse fazendo lá vários anos de artes visuais e tal. Inclusive, numa citação do Chris Ware, no How to Read Nancy, ele comenta que ele aprendeu mais lendo sobre como Nancy era feita do que em 7 anos de escola de artes. Então o Bushmiller, mais do que um cara que caiu ali de paraquedas, ele era um interessado, né? Tanto pela influência do pai dele, quanto por estar ali vendo os quadrinistas fazendo as coisas na frente dele. Então, acho que isso é um aprendizado até maior, né? Tá mergulhado ali onde tá sendo feito os quadrinhos e como é feito e tal. Aprender o processo de fazer quadrinhos ali na sua frente. E aí, a primeira vez que ele vai fazer algum desenho, assim, mais próprio, é quando ele é convidado para fazer algumas decorações que tinham em volta das cruzadinhas que saíam nos jornais de domingo. E aí ele aproveita para fazer algumas piadinhas de vez em quando. Mas aí, só mais pra frente, é que ele vai ter a sua própria tira, né? E essa tira que ele cria, a Nancy, né? Na verdade, vem de uma outra tira que já existia vários anos antes, que é a tira chamada Fritz Hits, que era feita pelo Larry Whittington. E contava a história da Fritz, que era uma dançarina ali dos anos 20, 30, aquelas flappers,
né, como chamam nos Estados Unidos, uma tira que era um romance bem água com açúcar, né, então mostrava a Fritz em meio a alguns pretendentes, né, jogos de amor, mas algo bem esquecível mesmo. A Tira era meio que só mais uma de protagonistas femininas que não tinham graça, né? Que tinha uma infinidade desse tipo de tira criada por homens nessa época. E que não davam muita atenção, elas eram simplesmente pra continuar, sei lá, marcando estereótipos a respeito de mulheres na época. Então não tinha nada de novo ali. A Fritz, ela tinha o seu poder ali na tira, principalmente o poder de rejeitar pretendentes, mas tem uma boa parte em que ela vira uma atriz, né? Que é a parte que a tira fica um pouco mais interessante, que ela tenta ser uma atriz, ir pra Hollywood e tudo mais. E é nesse momento que a tira começa a ficar meio sem graça e que o Larry Winchton começa a querer parar de fazer a tira, que eles colocam o Bush Miller pra fazer, inicialmente meio que como ghostwriter, assim, ou talvez meio ghost cartoonist, né, nesse caso. E só depois ele assume oficialmente a tira, e aí começa até a trazer muito mais do traço dele próprio, né? Você até consegue ver nas tiras iniciais que ele tá ainda emulando o traço do Whittington, que é um traço mais antiquado, mais baseado naquelas representações de pessoas para propagandas, né, da época, dos anos 20, os anos 30. É uma coisa que me lembra assim, um pouco um personagem que vai ser a caricatura disso aqui no Brasil, que é o Amigo da Onça, né? Aquele cara todo assim, com aquele cabelinho com brilhantina, o terninho e tal. Era meio esse estilo, né, que tinha a tira. E aí, a partir do momento que o Bush Miller entra, ele começa a inserir um pouco mais, e começa a se encontrar também um pouco mais no traço, que é o traço dele que vai evoluir para aquele traço tão icônico, quase iconográfico que vai ter nas tiras dele mais pra frente. E essa questão de uma tira passar para outro autor sempre foi bastante comum nos Estados Unidos, né? Até porque as tiras sindicalizadas não tinham os autores como donos, né? Eram os sindicatos que colocavam essas tiras em dezenas, centenas de jornais. Então, no auge da fama de Nancy, ela chegou a ser publicada em mais de 500 jornais. Na verdade, mais de 600, né? 650 jornais. O Bush Miller vive isso, ele assume uma tira e depois, quando ele morre, nos anos 80, no começo dos anos 80, Nancy segue da mesma forma como ele já tinha herdado uma tira anteriormente. E a grande mudança que o Bush Miller insere nessa tira, além da questão do traço, do desenho, é uma menininha, a sobrinha da Fritz, que aparece pela primeira vez em 2 de janeiro de 1933. Essa menininha se chama Nancy, e mal sabia ele que a partir dali, décadas depois, um culto ao trabalho dele seria criado, né? Muito por conta dessa menininha. E é interessante, né, ver esse clichê quase das tiras de jornal, que é a tira que começa de um jeito e acontece alguma coisa entre um personagem ou alguma mudança de roteiro. Acontece que aí a tira ganha uma outra dimensão e aí é aquela história, né? Um dos grandes exemplos é a Gasoline Alley do Frank King. Foi criada por uma tira que era para ser uma tira que aparecia nas páginas de comentários sobre carros. Então era uma tira para falar sobre mecânicos, ficar discutindo o carro, uma tira bem masculina, assim, né? Bem voltada para o masculino. E bem americana também, exatamente, né? Completamente americana, né? Assim, qual tira americana não era americana, Exato, né? Assim, né? Muito difícil. Tinha algumas tiras de jornal que faziam parte de jornais comunistas na época, mas, cara... Era o mínimo, Pra né? tentar Exato. lembrar de uma e citar alguma, vai demorar. E aí, por influência do editor, que era o Captain Joseph Patterson, um magnata dos jornais, o fundador do Chicago Tribune, que era onde saía o Gasoline Alley, ele, pra apelar um pouco mais pro público feminino, ele resolve, põe uma criança aí na tira. E, cara, isso muda completamente o caminho ali do Frank King e o caminho das tiras de jornal do mundo, no caso, né? Então, a partir do momento que a criança é inserida na tira, o Skizix, no caso, ela passa de uma tira que tinha um assunto principal que ia se esgotar muito rapidamente, caras falando sobre carros, uma demografia muito específica, e passa a ser uma tira que vai contar a história de vida desse cara com essa criança que vai crescer, se tornar adulto, e também dá margem pro Frank King fazer as experimentações dele, de gráficas e de páginas e etc. Então uma tira que era para um público muito específico passa a ser uma tira para todos os públicos. E é isso mesmo que acontece com o Bush Miller, porque ele pega essa tira que era voltada ao público feminino, talvez pessoas mais jovens ali, insere uma criança, passa a fazer comédia com isso, né? Ele até em alguma das raras entrevistas que ele concedeu ao longo da vida, comenta que o público que ele queria atingir eram os mascadores de chiclete. Então, ou seja, pessoas comuns, né? Trabalhadores, vendedores, qualquer pessoa que estivesse passando em uma banca de jornal, comparasse o jornal, lesse a tira
e, legal, desse uma risada, e aí já no momento seguinte ia seguir com a vida dela. Tanto que uma frase famosa do Hollywood, na época mesmo que nem saía, quando você percebe que você não quer ler a tira, você já leu. E aí fica essa pergunta, né? Como que essa tira, que já foi considerada na época mesmo como algo simplório, como algo que tinha um desenho simplório e que não acompanhava a evolução dos temas de tiras, né? Então, no final dos anos 30, anos 40, o Milton Caniff ia começar o Terry e os Piratas, né, que falava sobre guerra, falava sobre questões muito maiores do que o dia a dia de uma criança. Depois viria Príncipe Valente, né, que volta lá para a Idade Média, mais ou menos, para contar sobre aventuras, sobre questões da realeza, sobre intrigas palacianas. Também o Dick Tracy do Chester Gould, que tá trazendo uma tira violenta com várias inovações ali de estilo e várias inovações até tecnológicas, né, pra época. Que, cara, enquanto tava saindo esse tipo de coisa, que os caras estavam cada vez ali tentando mais atualizar os temas, né, o Bushmiller tava fazendo a mesma coisa ali, por muitos e muitos anos ainda. E por mais que todas essas outras tiras sejam muito importantes, tenham influenciado um sem número de artistas ao longo das décadas, né? Foi Nancy que ganhou um culto. Então a gente se pergunta o porquê, né? E aí eu acho que vale a gente voltar pro Bill Griffith, né? Que é o cara mais fanático possível, tanto pela tira como pelo Bushmiller, a ponto de fazer um quadrinho sobre esses temas. Ele basicamente faz uma defesa de por que Nancy deve ser considerada, porque ela deve ser estudada e prestada atenção, né? Eu lembro de uma das críticas que foram feitas ao Bushmiller na época que ele lançava a tira, por um jornalista, foi que a tira parecia ser feita por um cara que tinha diversos carimbos com um livro de piadas do lado dele. Então o Griffith, ele tenta ao máximo fazer isso, algumas horas até, apelando um pouco mais para a sua própria relação com a tira, né? Mas eu acho que ele consegue muito bem explicar pra gente nesse seu gibi, o Three Rocks. Que, cara, é um tratado sobre, eu acho até, como fazer biografias, né, de autores de quadrinhos, sem você fazer aquela biografia que você vai só contar sobre a vida do cara, sobre a trajetória e tudo mais, mas falar realmente do trabalho, de como o Bushmiller era capaz de pegar as coisas da vida dele, do dia a dia, e transformar em piada, transformar em quadrinhos, e como é esse processo, né, de fazer um quadrinho, de fazer uma tira de jornal. Vamos então falar um pouquinho sobre o Griffith, já que ele é um cara que nunca foi publicado no Brasil. E ele é, com certeza, uma lenda dos quadrinhos underground dos Estados Unidos, porque ele, enfim, fez parte da turma de amigos ali do Crumb. Ele é da Costa Leste, né? Uhum. Mas ele vai cedo pra Califórnia. E é quando ele vai ali pra efervescência do quadrinho underground, né? E é aí que ele conhece o Art Spiegelman e acaba depois sendo editor do Spiegelman, da filha da Zap, digamos assim, a Arcade, né? Sim, a Arcade que é meio que um elo perdido ali entre a Zap e a Raw, né? Que o Spiegelman faria nos anos 80 com a esposa dele, a Françoise Molly. E além desse papel de editor, o Griffith também criou um personagem bastante icônico, que é o Zip the Pinhead, inspirado em um ator ali dos anos 30, o Shulitz Surtees, que era uma pessoa com microcefalia. E ele estrelou um filme bastante famoso na época, que é o Freaks, o Monstros, dirigido pelo Todd Browning, que falava sobre uma trupe de artistas circenses, e aí é impossível negar os elos, né, com o trabalho e a vida do Griffith e o trabalho e a vida do Bushmiller. E o Zip é esse personagem que acabou também ficando famoso na época, né, se tornando meio um ícone do underground e dos fãs de quadrinhos underground, né, saindo em camisetas e criando frases de efeito também. E ele já fazia histórias do Zip nessa Arcade e já fazia até biografias de alguns artistas que ele gostava também. Então, uma coisa que o Griffith sempre fez, ele fez, por exemplo, uma biografia do pintor Henri Rousseau numa das edições da Arcade. E o legal é que essa história sobre o Rousseau, ela é curta, deve ter acho que umas 10, 12 páginas, né? Mas muito da forma de abordar uma pessoa, uma figura importante, já estava ali. Porque no Three Rocks, ele não fala de forma isolada da vida do Bushmiller e da Nancy. Ele fala de ambos como se fossem uma coisa só. E aí ele usa também ficção. Eu diria que é uma biografia muito única, não só nos quadrinhos, mas no gênero da biografia como um todo. Eu lembro que lendo, me lembrou um filme da Agnès Varda, que é sobre aquela cantora, atriz e modelo britânica Jane Birkin, que morreu até faz pouco tempo. Um filme que foca não apenas na vida dela, mas que foca muito na vida enquanto atriz, enquanto cantora, enquanto pessoa
fora da vida privada dela, né? Então, você não sabe em qual momento a Varda tá falando da vida pessoal da Birkin ou se ela tá falando de algum papel que ela viveu no cinema, no teatro. E aí, o Griffith, desde cedo, né, dos anos 70 ali, ele já tinha esse olhar bastante diferenciado sobre vidas, né? E aí, quando ele chega na terceira idade, ele se volta, de fato, totalmente para esse gênero. Então, ele faz um gibi sobre o Schlitz Surtz, ele faz um quadrinho sobre a esposa dele, a Diane Numin, que também foi editora, foi quadrinista, e até que ele chega nesse quadrinho sobre o Bushmiller. E como os outros artistas da época dele, né, dessa galera do começo do underground, o interesse deles era muito sobre quadrinhos, né, sobre o fazer quadrinhos, né. Mais do que só se expressar, porque eles estavam tentando, porque esse era o objetivo, né, se expressar de uma forma diferente do que eram os quadrinhos mainstream, ter essa liberdade que os quadrinhos mainstream não davam, ou às vezes, quando davam, acabavam tolindo depois de um tempo. Então o Griffith, ele mostra muito dessa vontade de falar sobre a linguagem de uma forma muito clara e de uma forma muito interessada. Então é um gibi com muito amor, eu diria assim, pela mídia dos quadrinhos, não só por Nancy, mas pela mídia como um todo. É um gibi que daria um episódio do Crazy Cast de, sei lá, 2 horas, porque é uma obra muito única mesmo, tanto na questão de abordagem do tema, na questão de roteiro, de desenho. O Griffith se coloca também como um personagem interagindo com a Nancy. Ele também imagina diálogos entre o Bushmiller com grandes artistas das tiras passadas, como, por exemplo, o George Herriman, de quem o Bushmiller era conhecido, eles tiveram algum tipo de relação assim de amizade, só que nada registrado. Então o Griffith imagina, uma cena bastante bonita assim até, um diálogo entre os dois, né? Então sempre tem essa questão de a obra invadindo a vida do criador, que por sua vez também faz parte da obra, então a obra e o criador nesse gibi aqui são uma coisa só. E eu acho que um dos recursos mais legais que ele cria nesse quadrinho, que fez também a gente ter vontade de fazer não só esse episódio, mas também o podcast Crazy Cast, ele existe por causa desse quadrinho, que é um museu da Nancy dentro do quadrinho, num lugar que não existe, que ele inventa esse lugar, em que ele convida o leitor a participar de quase assim palestras a respeito de por que Nancy é importante. Então eu acho que é um quadrinho essencial para quem gosta de Nancy, quem gosta de quadrinhos, quem quer conhecer mais sobre quadrinhos. E por ser uma obra biográfica, né, eu acho que tem outras obras biográficas sobre quadrinistas que estão saindo aqui no Brasil, quadrinistas e sobre o Stan Lee, né? Então eu acho que valeria a pena se alguma editora quisesse lançar esse quadrinho aqui no Brasil. E uma coisa muito legal desses fechamentos de ciclos, dessa relação tão grande do Griffith com o Bushmiller, foi que esse quadrinho, o T-Rocks, fez com que o Griffith ganhasse um dos prêmios mais prestigiados entre os cartunistas americanos, que é o Reuben Award, o prêmio dado pela National Cartoonist Society, que é uma associação que foi cofundada pelo Ernie Bushmiller e outros cartunistas em 1946. Chegou a hora então da gente falar sobre a tira em si, né? Porque a gente tá falando tanto de Nancy, mas enfim, o que é a tira da Nancy? Como já falamos, Nancy é essa sobrinha da Fritzi Hitz. A Nancy é uma menininha... Ela aparece da forma mais misteriosa possível, né? Porque a gente não sabe quem são os pais dela, de onde ela veio, onde que ela morava. Ela simplesmente aparece na casa da Fritz em um dia. E aí as tiras contam o cotidiano dessa menininha, as interações dela com a tia, com alguns amigos, incluindo o melhor amiguinho dela, que é o Sluggle Smith, que é uma criança também, assim como a Nancy, misteriosa. Você não sabe de onde ele veio, pra onde ele vai. Ele parece um pouco um Chaves, né? Tipo, aquele menino do bairro que sempre tá por ali, perambulando. E aí a gente já começa a ver algumas características interessantes de como o Bushmiller trabalha os quadrinhos um pouco diferente sempre como era feito naquela época. Até nem se aparecer como a protagonista de uma tira, sendo uma menininha criança, né? A outra grande criança das tiras americanas era a Little Orphan Annie, criada em 1924 pelo cartunista Harold Gray, que era baseada numa cantiga um poema, né, de domínio público americano que falava sobre uma criança órfã. Né? Nessa época, o personagem da menina órfã era muito usado em diversas mídias, principalmente em livros e em contos. Então a Nancy é muito difícil não falar que ela foi baseada nesse tipo de personagem. E aí você já começa a ver como o Bushmiller pegava esses ícones que existiam naquela época, mas não precisava explicar tanto, porque o objetivo dele não era esse, né? O objetivo dele não era se aprofundar em quem era a Nancy, qual era a personalidade dela. E a mesma coisa acontece com o Sluggo, né? O Sluggo, ele também era meio que um ícone
de representação das crianças, dos meninos ali da Grande Depressão, né? Até a forma como ele se veste, com aquela boininha, a camiseta listrada, sempre meio sujo, fazendo uns trabalhos aqui e ali. E dá até pra gente dizer que o próprio X-Pirito, né, meio que se baseou nessa mesma iconografia lá nos anos 70 pra fazer o Chaves, né? A mesma coisa, né? Um shorts rasgado, uma roupa, sempre a blusa listrada, etc. Uma coisa que a gente tava debatendo na pesquisa para esse episódio era que ali no começo dos anos 30, talvez essa instituição da tira de jornal com criança não tava no auge, né? Porque, beleza, a Orphan Annie foi um sucesso estrondoso, virou filme, virou musical, virou uma imagem bem icônica, né? Da cultura popular ali americana. Mas, poxa, Nancy surge ali no começo de 33, então já quase 10 anos que a Orphan Annie já tinha surgido. Se a gente voltar lá pra trás, né, desde o Yellow Kid, Nemo... Os Sobrinhos do Capitão, por exemplo, que eram sobre crianças também. Exatamente, que também é do começo do século XX, né, do Rudolf Dirks, o alemão, né, radicado nos Estados Unidos. Então existia uma tradução muito forte, né, de tiras envolvendo crianças, como a gente comentou. O Gasolinelli ganha uma criança até, né, pra aumentar público e tal. Então, assim, talvez no começo dos anos 30, porque quando surge Nancy, nos anos e décadas seguintes, tem uma explosão desse retorno a essa tradição da tira com criança. É só lembrar que 2 anos depois, em 55, a Marge cria a Luluzinha, né, que começa como uma personagem, uma espécie de charges, né? Eram quadrinhos de um painel só, né? Mostrando alguma situação engraçada ali. E aí só anos depois que a Marge vai liberar, né, pra virar produto e tal. E aí o John Stanley começa a fazer os quadrinhos da Luluzinha, que se tornam bastante famosos. E a Marge é interessante porque ela é uma das primeiras mulheres e também uma das primeiras quadrinistas que retém os direitos da sua própria tira, né? Então, tanto que a Luluzinha sempre é anunciada nos quadrinhos dela como Marge's Little Lulu, né? Luluzinha. Que tem essa diferença, né? Às vezes tinha versões em quadrinhos, né? E quadrinhos, assim, em comics, né? Que a gente tá chamando, dos personagens que estavam nas tiras de jornal. E o John Stanley é um cara que não só fez Luluzinha, como depois escreveu os quadrinhos da Nancy. Os quadrinhos versão revista, né? Exato. E aí é interessante porque a gente já meio que tá criando esse timeline, né? Dessa influência das meninas protagonistas de quadrinhos. Eu comecei a tentar pesquisar se tinha alguma evidência de que Nancy tenha sido influenciada pela Orphan Annie e que Luluzinha também tenha sido influenciada pela Nancy. E acabei achando um livro de uma professora doutora que é da Ohio State University, aquela do Billy Arndt Museum, que eu mencionei anteriormente, a Michelle N. Abate, que tem um nome bem aliterativo, que é Funny Girls, Guffles, Guts and Gender in Classic American Comics. E ela fez uma análise muito interessante sobre essas tiras e como existem muitos trabalhos acadêmicos feitos sobre mulheres nos quadrinhos, mulheres nos quadrinhos fazendo quadrinhos, personagens femininas nos quadrinhos, mas a maioria deles eram sobre personagens femininas nos quadrinhos comics. E você vai falar só depois da Mulher Maravilha, ou até mesmo da Fantoma lá do Fletcher Hanks, que é uma das primeiras super-heroínas, assim, de quadrinhos, mas não tinha um foco em pensar nessas personagens que eram famosíssimas na época. Então ela chega a citar a Little Orphan Annie como a origem, né, e o estabelecimento desse personagem, principalmente da menina órfã, né, a menina órfã, que é travessa, que quebra os paradigmas do que é esperado por uma menina, que devia ser comportadinha, devia ser bonitinha, arrumadinha e tudo mais. A Orphan Annie já quebra essa, né, porque a Orphan Annie era uma menininha de cabelo ruivo, todo bagunçadinho, assim, né? Sempre mostrado de uma forma bem sapeca, bem moleca. Aí depois vem a Nancy, depois vem a Little Lulu, né? A Luluzinha. E depois vem outros personagens que a gente nem chegaram pra gente, como, por exemplo, a Little Audrey, que vira depois um personagem de desenhos animados. Aí ela chega a citar também uma que eu não conhecia, que é chamada de Little Tomboy. E isso vai culminar depois num personagem que é muito difícil não criar uma linha de influência dela, que é a Mônica, que tem absolutamente todas as características que essas personagens que a gente citou têm, tirando o fato dela ser órfã, né? Mas essa coisa das travessuras, de ser dona no próprio nariz, de escolher o que fazer, cara, é muito difícil a gente não imaginar que o Maurício de Souza teve alguma influência dessas personagens todas. Não digo nem só da Nancy, nem só da Little Lulu, mas dessas personagens todas. E nessa tentativa de achar uma confirmação pra essa informação, né, a gente achou um livro do incrível e lendário Moacir Cirne, né, um dos precursores, assim, um cara
do começo da análise acadêmica de quadrinhos aqui no Brasil. Um livro chamado A Linguagem dos Quadrinhos, o Universo Estrutural de Ziraldo e Maurício de Souza. E nele tem um trecho de uma entrevista que o Maurício de Souza deu para a revista Vozes em julho de 1969, em que ele comenta a respeito de como, na época, era muito duro para cartunistas brasileiros venderem as suas obras para jornais, que os jornais buscavam mais histórias parecidas com as histórias americanas que chegavam aqui, né, essas tiras americanas que eram traduzidas, e que eles eram meio que influenciados a emular os traços e os lugares das histórias americanas, né? E aí ele até disse que o começo ali das histórias não era muito brasileiro, né? Não tinha nada que identificasse as histórias como histórias brasileiras. As pessoas estavam digerindo material americano há 30 anos e não aceitavam material diferente. Mas aí ele comenta que ele era fanático pelo Bolinha e pela Luluzinha e fala que inconscientemente ele deve ter pegado algumas coisas a respeito de... Ele disse mais a respeito de como as histórias funcionavam do que os desenhos em si. Eu acho que faz até sentido pra criação de personagens, mas se você pegar uma história da Mônica daquela época, em tira, e depois em revistinha, e pegar uma história da Mônica hoje, e ele até comenta que é a Luluzinha da Marge, né? Ele até usa Marge, mas provavelmente já era o John Stanley que tava fazendo as histórias naquela época. Você consegue comparar, assim, coisas de cenário e de escolhas gráficas que até hoje permanece na Turma da Mônica. Por exemplo, o uso de... Quando as tiras eram coloridas, por exemplo, as tiras de domingo, o uso de cores diferentes no fundo dos quadros, sem cenário, no caso. Por exemplo, um quadro todo rosa, ou aí o próximo quadro é todo verde, o próximo quadro é todo amarelo. Isso acontecia muito nas histórias do John Stanley, e acontece até hoje nas histórias da Mônica. Ou, por exemplo, quando as crianças estão fora de casa, elas estão sempre numa graminha que tá ali na linha do horizonte, e atrás elas têm uma casinha, uma ideia de uma casinha, uma cerca, né, que tá sempre presente. Então eu acho que tem muita influência do desenho aí, e muita influência do Joe Stanley, que, como a gente falou, vai desenhar a Nancy também, né? Vai escrever histórias da Nancy para revistinhas mesmo. Então foi legal encontrar essa confirmação de que realmente essa timeline aí veio desde a Orphan Annie até a Mônica, e eu digo mais, ainda tem a Mafalda nessa história, né? Porque a Mafalda não ela é só parecida com esses personagens em questão de ser uma menina, que fala o que pensa, mas eu acho que ela tem muito graficamente dessas personagens todas, né? Principalmente a questão do vestido vermelho, que todas elas têm um vestido vermelho, e o laço na cabeça, né? O laço na cabeça, a Nancy tem um laço na cabeça, e a Mafalda também. Inclusive tem uma história da Mafalda em que ela se compara ali, né, com a Nancy. Até esse cabelo meio bagunçado aí, que a gente vai falar um pouco mais pra frente também. E talvez ela seja também o inverso da Little Orphan Annie, que era um veículo ali para grandes protestos do seu autor, que era extremamente conservador, um anticomunista ferrenho, um republicano de extrema direita, assim, digamos assim. Apesar de que ele era um cara incrivelmente progressista em relação a questões raciais, e obviamente ele criou a Little Orphan Annie, que foi esse catalisador para esse tipo de personagem menina que não precisa pedir desculpa, se quiser bater num carinha ela vai bater, se fala o que pensa. Tinha muito de meritocracia também nesse trabalho dele, né, as pessoas fazerem as coisas por si mesmo e tal, e não precisarem de ajuda do governo. Tem um artigo bem interessante do The Comics Journal, que eu vou deixar linkado no post, pra vocês lerem mais a respeito de como a personagem era esse conjunto de contradições aí, no começo do século. E a gente não pode esquecer de citar também a tira mais famosa com crianças da história dos quadrinhos, que é Peanuts. Charles Schultz cria Peanuts em 1950, né, quase 20 anos depois de Nancy. E também, depois de todas essas outras influências, né, de tiras envolvendo crianças, menininhas e tal. E não é muito absurdo pensar que Nancy também teve uma influência para ele criar esse titã, esse verdadeiro titã dos quadrinhos, né? Mas é interessante porque depois de tudo que a gente citou aqui, a diferença de uma tira como Peanuts para uma tira como Nancy, e a diferença de Nancy para qualquer outra tira dessa época, vai ficar cada vez mais evidente quando a gente começar a analisar como o Buscemirer construía essas suas tiras, né? Porque bem como o Griffith diz no Three Rocks, e ele diz isso há muito tempo já, na verdade, que Nancy não é uma tira sobre ser criança. Nancy é uma tira sobre ser uma tira de jornal. E aí é interessante, né? Porque a gente começou esse bloco tentando definir personagens, né? Quem são os personagens da tira. E a gente acabou falando de como a tira é construída, né? Porque é difícil dizer quem é Nancy quando de um jeito que a gente normalmente descreve personagens de uma tira, né? A gente normalmente dá um background, dá uma origem, cita traços de personalidade, etc. A Nancy, inclusive citando o Griffith de novo, a Nancy é simplesmente um meio pelo qual o Buscemirer apresenta gags. Até porque esses personagens que vivem na tira da Nancy são meros clichês, né? E exatamente por isso, porque o Buscemirer não tá interessado em saber o que a Nancy está pensando sobre a vida, como é a relação dela com a tia Fritz. Não,
ele quer definir o quê? A Nancy como uma garota sapeca. O Sluggle como um menininho das ruas, né? Um menininho sapeca também. Ele quer definir a Fritz como o adulto que na visão da criança é chato. E assim por diante. Todas essas definições que ele vai apontar na hora que ele precisar, elas são sempre em favor de fazer a piada acontecer. Então se ele precisar que a Nancy fique, por exemplo, nervosa, ou alegre, ou esfomeada, é sempre pra aquela situação que ele tá criando naquele momento. Então, por exemplo, quando a Nancy aparece nas tiras da Fritz, as tiras da Fritz elas tinham uma continuidade, né? O que era bem comum nas tiras naquela época, né? Então, nessa época, a Fritz estava num arco em que ela estava tentando ir pra Hollywood, tentando se tornar uma atriz e tendo diversos problemas. E a Nancy aparece numa tira e só se apresentando como uma criança esperta. E na segunda tira, ela já tá junto com a Fritz lá em Hollywood. E um dos diretores pega ela pra participar do filme, né? Então ali você vê que tem uma necessidade do Bush Miller de criar historinhas, de inserir a Nancy naquele lugar e tal, mas aí ele já começa a modificar a tira pra tirar a Fritz de lado, deixar ela cada vez mais de lado e colocar a Nancy cada vez mais como protagonista. Pra ele também conseguir inserir essa outra forma de fazer quadrinhos que é completamente episódica, a tira funciona por si mesma, né? Ela não precisa estar dentro de um contexto, não precisa estar dentro de um arco de história, normalmente num arco temático, porque às vezes quando o Bush Miller escolhe uma coisa pra explorar, algo, um objeto, uma piada, um estilo de humor, ele vai explorar isso por algum tempo e depois ele vai passar por outra coisa, mas a Nancy já não vai ter mais preocupação com construção, não vai ter mais uma preocupação com continuidade nessa época. E nisso a gente consegue enxergar as influências do Bush Miller, né? Tanto o circo vaudeville, como o Felipe comentou, mas também o cinema mudo, né? Enfim, aqueles grandes humoristas como o Chaplin, como o Keaton também. Porque, tanto no vaudeville como no cinema mudo, esse cinema mais pastelão, ali dos anos 10, 20, 30, você consegue recortar, né, as gags e elas funcionam de forma individual, sem precisar você saber a história pregressa e pra onde vai o roteiro, entendeu? Eu acho que revela muito essas origens, né, do Bush Miller. E também essa coisa do vaudeville da variedade, né? Porque um show de vaudeville inclusive era o entretenimento, digamos assim, paralelo mais famoso dos Estados Unidos antes do cinema, né? Era o rádio e vaudeville. Porque era barato, todo mundo podia ir, tinha uma questão de classe ali que era meio que borrada, né? E a gente tanto da classe alta quanto da classe baixa. E era esse show de variedade. Você tinha um humorista, você tinha um acrobata, shows de mágica, shows de desenho, né? Como eu falei, como o pai do Bush Miller fazia. Mas era um entretenimento que na época que Nancy começou a sair, tava acabando, já tava quase morto já. O cinema já tinha tomado e já tinha... As pessoas que estavam fazendo vaudeville foram todas incorporadas pelo cinema. Antes eles eram do rádio, agora eles são do cinema. Então, caras que, como você citou, Chaplin, Keaton, Bob Hope, eram todos humoristas de vaudeville. E você citou isso de que o Bush Miller meio que vai resgatar uma espécie de tradição que estava morrendo, e a gente consegue ver isso nos cenários e no espaço em que a tira se passa, né? Porque ele nunca define onde é a tira, se é em Nova York, São Francisco e tal, mas é assim, pelos signos visuais que ele usa, você sabe que é em uma cidade dos Estados Unidos, uma cidade provavelmente de médio porte ali, onde você consegue chegar rápido no campo, mas também tem fábricas. E tem a periferia, né? De onde o Sluggle vem, provavelmente, né? Na verdade, a gente sabe que ele vem de lá porque quando ele aparece, ele fala que ele é criança que mora do outro lado da linha do trem, né? Que é o lugar mais periférico possível, assim. As pessoas se vestem também de uma forma meio congelada no tempo, né? Então fica ali entre os anos... É uma moda, né? Dos anos 30, 40, mas que você não consegue precisar. Então ele trabalha essa imagem idílica, né? Americana, assim. Só que sem querer fazer um estudo sociológico e tal. Ele quer fazer graça. Não que o Bush Miller não fosse um cara conservador, porque ele era um cara conservador. Mas, felizmente, poucas coisas desse tipo de conservadorismo tacanho, eu acho que entram ficam refletidas na tira da Nancy, né? Ele era um típico republicano, né? Dos anos 40, 50. Então, não é o conservador que você encontra hoje em dia, que é uma pessoa mais reacionária possível. Exato. Ele até poderia ser uma figura reacionária, mas isso ficava realmente no privado, porque, como a gente comentou, ele era um cara bastante recluso, então existem poucas fotos do Bush Miller, né? Ele seria meio que o Salinger
dos quadrinhos, né? De tão isolado que ele ficava. E por escolha própria dele, né? Porque ele não era um cara muito, assim, de fama, né? Ele não queria ser conhecido, ele só queria ser um cara que fizesse o trabalho dele, fizesse a galera rir e ficasse na dele. Mas também não impede dele ter sido um cara boêmio, né? Como a gente nem falou, né? Que ele conhecia o Groucho Marx, andava com a Eleanor Roosevelt, né? Que é interessante, né? Porque ele sendo um conservador e ela uma democrata, né? Ficava ali no meio de caras como Harold Lloyd e chegou até a escrever, talvez, tem lendas que ele tenha escrito algumas piadas pro Harold Lloyd para alguns filmes, né? Então, ele acaba fazendo alguns comentários em alguns momentos, mas lembrando, todos esses comentários são para fazer graça, para você dar risada. Então, ele tem um comentário sobre macartismo, que ele até faz meio que um comentário de ser um exagero, aquela perseguição. Tem comentário sobre arte moderna, que ele não era muito fã, digamos assim, como a gente falou, ele era fã do Velázquez, né? Tem comentário sobre os beatniks, ou seja, a tira durou todo esse tempo, né? Ele parou de fazer a tira em 82. Então a tira durou de 33 até 82. Então teve muita coisa pra ele comentar ali no meio. Então, quando o Bushmiller precisava comentar, quando ele queria comentar, por exemplo, tem algumas vezes que a Nancy tá ouvindo rock and roll, até mesmo os hippies acabaram aparecendo em algum momento na tira, né? Mas, como a gente disse, tá deixando bem claro, todos esses elementos eram usados em prol de fazer graça, em prol de fazer a gag, né? Esse conceito da piadinha rápida, que você dá uma risadinha ali, às vezes nem é um riso externo, é um riso interno, e passa pra próxima coisa, passa pra próxima... Segue a sua vida depois daquilo, digamos assim. Mas você teve aquele rápido momento de alegria ali que vai ficar com você, talvez. E o modus operandi do Bushmiller para fazer essas tiras era bastante interessante e, quiçá, único, porque ele fazia várias tiras simultâneas. Geralmente eram 6 tiras, mais ou menos, ao mesmo tempo. Então ele fazia um pedacinho em uma, aí ia para outra, fazia, saía, dava uma andada, via coisas pela rua, voltava, fazia mais uma e assim por diante. E um quadro de cada vez, né? Isso que é interessante. Porque às vezes ele não tá fazendo uma tira inteira que ele acabava, às vezes ele fazia um quadro de uma e depois fazia o quadro de outra. E ele falava que isso era pra deixar mais natural a tira. E é interessante, né? Porque as tiras dele parecem qualquer coisa menos naturais, né? Ou orgânicas. Elas parecem simplesmente grandes carimbos muito perfeitos e muito estruturados que ele usava diversas vezes, né? Lembrando que os cartunistas sempre fazem várias tiras avançados, né? Do dia que eles precisam entregar, né? Tipo, o cara não faz uma tira no dia anterior que ele entrega. Então ele sempre tem uma coleção de tiras pra estar sempre adiantado 2, 3 meses, mas fazer todas ao mesmo tempo, aí já é diferente já, né? E como se não bastasse essa doideira dele, ele sempre começava a tira pelo quadro final, pelo punchline, né? Porque pra ele a piada, a resolução da tira era a coisa mais importante, e aí ele que se virasse pra atingir aquela piada, né? E assim, é muito interessante depois que você descobre esse recurso da Nancy, você lê as tiras sabendo disso, né? Porque você consegue ver como ele construiu, às vezes, soluções mirabolantes, rocambolescas que ele usa pra ele chegar naquilo que ele chamava de o snapper. Ele apelidou assim, né? Deixar esse som aqui pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Exatamente. E aí, muitas vezes, ele usava da inspiração do dia a dia, né? Ele era um cara que, depois que ele conseguiu uma certa notoriedade, uma certa grana, porque lembrando uma outra coisa, né? Um cara que tava em 600 jornais naquela época, a vida do Bushmiller era absolutamente tranquila em relação à grana. E ele não era um cara muito, assim, ostentador. Ele foi morar ali com a sua esposa Abby em Stanford, Connecticut, né? Que é um subúrbio, né? Digamos assim, uma cidade bem tranquilinha, onde ele fazia suas tiras e entregava todos os dias ali na estação do trem para serem levadas para serem impressas, né? E era nesses passeios que ele dava, às vezes, para ir até o escritório, fazer alguma reunião, alguma coisa assim, ou voltar para casa, ou entregar as tiras. Ele via objetos, via situações e que ele queria usar aquilo de uma forma engraçada nas suas tiras. E um dos recursos que ele disse que ele usava bem era um catálogo da Sears Roebuck, que é aquelas lojas de departamentos americanas que vendiam naquela época por catálogos, né? Catálogos eram livros que você escolhia os seus produtos e recebia eles, ou ia até, na verdade, você pagava por eles, por correio, e ia até a loja buscar. Ou às vezes ele entregava na sua casa, né? Mas então, esses catálogos eles eram cheios de imagens, né? De objetos, coisas de casa, etc. Uma das mais famosas, né, que é a tira, inclusive, que é usada no How to Read Nancy, é baseada numa vez que o Bushmiller viu um anúncio de armas, né? Muito comum nos Estados Unidos você comprar armas num catálogo que chega na sua casa. E aí a gente volta pra essa influência do vaudeville e do cinema mudo, né? Porque esses filmes, essas apresentações circenses usavam muitos objetos e o Bushmiller acabou incorporando isso também no seu trabalho.
Então agora você pode estar se perguntando, né, como uma tira tão simplória, que até mediante uma análise nossa de personagens, de construção, de onde o cara tirava as ideias dele, pode ser assim tão interessante. Então agora chega o momento da gente analisar algumas tiras para dar exemplos concretos de como o Buscemi ele era capaz de usar esses recursos para fazer uma das melhores construções de quadrinhos de todos os tempos. Como base para essa análise, a gente vai usar o How to Read Nancy, só que a versão livro, porque não satisfeitos em fazer um artigo, né, sobre o Buscemi, o Karasik e o Newgarden acabaram, em 2017, ampliando esse material e fazendo um livro, foi lançado pela Fantagraphics, que fala bastante coisa sobre várias tiras da Nancy, né, como o Buscemi trabalhava, mas que foca em uma tira específica. Então, imagina um livro teórico, né, sobre quadrinhos, que gira em torno de uma tira. É um negócio completamente maluco, né? A gente vai deixar linkado no post a versão original do artigo que foi disponibilizada pelos autores no próprio site deles, né? E é interessante que essa publicação ela não se propõe a ser uma teoria sobre os quadrinhos, né? Ela não se propõe a ser uma nova forma de olhar os quadrinhos academicamente. Inclusive, na quarta capa tem várias citações de, assim, só uns quadrinistas aí pouco conhecidos como o Crumb, o Chris Ware, o David Mazzucchelli e o Daniel Klaus, que depois eu vou voltar a falar dele, que é interessante. A citação que o Crumb faz sobre esse livro é, tipo, que ideia louca pra um livro, né? Pegar uma tira só e ficar destrinchando isso é de absurdo, eu diria. Porque eles realmente pegam, assim, do que é feito todos os quadrinhos. E muito mais do que aquela tradição estruturalista de se ver quadrinhos de, vou reduzir ao quadro, vou reduzir a forma do balão, vou reduzir a forma do requadro, da página. Eles pegam realmente os elementos que constroem o quadrinho a ponto de, assim, detalhes atômicos do que constitui um quadrinho. Só pra citar duas partes bem interessantes, um dos capítulos fala a respeito aquele halo branco que tem às vezes em volta dos personagens para que duas linhas pretas não criem uma tangência. E aí você consegue separar o personagem do cenário onde ele tá inserido. Por exemplo, o Sluggo tá no meio do quadro e tem um chãozinho, uma graminha passando atrás dele. Essa grama nunca encosta no traço do Sluggo, para que você crie uma diferenciação entre aquelas duas coisas. E não é um recurso que, assim, todo quadrinho tem isso. Não é todo quadrinho que tem isso. Mas é um recurso que muitos artistas utilizam, que às vezes a gente nem para perceber que isso está sendo utilizado. Então esse livro ele vai numa minúcia assim, e é bem interessante, porque cada pedacinho do quadrinho, cada pedacinho mesmo do quadrinho, da retícula aos detalhes do cabelo da Nancy, são analisados em artigos assim de 2 páginas, e todos acabam com uma moral, assim, tipo, qual é a moral de usar isso em quadrinhos? Então, é um livro bem extenso, bem interessante, e também foi a primeira vez que surgiu uma biografia com informações, fotos da vida e do trabalho do Buscemi. E também foi usado como base pro Three Rocks, do Bill Griffith. Então a gente vai começar pela tira que eles analisam, né, no How to Read Nancy, que é uma tira de 3 quadros, com um único texto, um texto que é repetido nos 3 quadros, é o mesmo texto, em que o Sluggo, né? Inclusive eu tô falando Sluggo porque é muito chato falar Sluggo. Mas beleza, o Sluggo, ele tem uma arminha de água, né? E ele fica tirando essa arminha de água na cara de um monte de crianças. E aí no último quadro você vê a Nancy com uma arminha de água e ela tá com uma mangueira presa nessa arma de água. E é muito interessante, assim, eu tô te contando essa tira, né? E aí você provavelmente vai estar vendo, porque as tiras vão estar disponíveis no post pra você ver enquanto a gente comenta. Que, cara, se eu fosse descrever essa piada pra você, você pode imaginar essa tira de todos os jeitos possíveis e imagináveis, de como resolver isso, como mostrar isso de uma forma interessante, né? Porque se você for ver, o que eu contei aqui é uma piadinha meio até sem graça, né? Assim, meio, assim, passável. Mas aí que tá o trunfo de como os quadrinhos são uma ferramenta com uma plasticidade visual pra você mostrar essas coisas, assim, banais e torná-las interessantes. Olha, eu chamaria essa tira que o How to Read Nancy analisa de uma aula de como compor o quadro, né? Com os vários elementos. Desde texto, linhas, personagens. Porque se a gente pegar o nível onde estão todos os personagens no primeiro e segundo quadro, eles estão na mesma altura em que seu olho vai seguindo até chegar o início da mangueira no terceiro quadro. E aí seu olho vai seguindo a mangueira para chegar no ponto central da piada, que é o quê? O Sluggo tava zoando as criancinhas, né, jogando água com uma arminha podrinha, né? Então, ele joga na menininha, joga no menininho, e aí ele vem felizão, achando que vai jogar água na cara da Nancy, só que ele não sabe que ele vai tomar uma rajada de água de uma mangueira na cara, né? Então, essa questão do posicionamento. No primeiro, a Nancy vê o Sluggo, né, em segundo plano,
jogando na menininha e a Nancy tá meio atrás do muro. E de costas, E isso de que é muito interessante. Exatamente. O desenho da Nancy que o Bush Miller desenvolveu, ele é tão icônico que não tem como você confundir a Nancy com qualquer outro personagem do quadrinho dela, né? Então, até de costas, ela é absolutamente identificável. Uma pergunta pra você, Thiago. Você lembra de alguma vez ver alguma tira da Mônica em que a Mônica aparece de costas? Putz, acho que não, cara. Acho que se não. for Acho que pensar- nem o Charlie Brown, acho que... Não, talvez, Charlie Brown talvez, mas a Mônica acho que não. É, interessante pensar isso. Sim. E aí, tipo, ela tá claramente atrás dessa cerca e o Sluggo não tá vendo, né? O Sluggo não sabe que a Nancy já viu ele atirando água na cara da menininha. Aí depois ele atira na cara do molequinho e aí essa mesma cerca, ou talvez outra cerca, provavelmente, né? Não, eu acho que é a mesma cerca. É a mesma, né? É, a mesma cerca. Porque o Bush Miller faz aí uma coisa que a gente empresta esse termo do cinema, né? Que é o establishing shot, né? Que é você mostrar onde a ação tá ocorrendo pra localizar a pessoa. Dificilmente você vai pegar um quadrinho dele que você não saiba onde a ação está acontecendo. Seja numa calçada, seja num parque, seja num campo. Isso fica bem claro sempre. Só que ele não mostra o cenário todo daquela ação. Ele mostra uma parte. Nesse cenário a gente tem uma grama, um horizonte bem definido e uma cerca, e a Nancy está atrás da cerca. Então no último quadro você vai ver a cerca inteira e ele vai te revelar que tem mais coisas atrás da cerca. Exatamente, até porque é a cerca que tá escondendo a mangueira do Sluggo. Então o Sluggo em nenhum momento sabe que vai tomar uma aguada na cara, né? Até alguns elementos básicos, como o figurino, né? As roupas dos personagens. O Sluggo é o único com a roupa preta. Que nos grandes faroestes clássicos, o vilão do faroeste usava a roupa preta, o chapéu preto. Por causa da televisão preto e branco, você tá ligado nisso, né? Também, exatamente. Porque a TV preto e branco, a resolução era muito... não era boa o suficiente, a tela era muito pequena, então eles começaram a colocar o cowboy herói sempre com chapéu claro e o cara vilão sempre com chapéu escuro, porque num tiroteio, numa perseguição, você sempre saberia onde tá cada um dos personagens. Você comentou isso agora do chapéu. Eu até lembrei do grandíssimo game Red Dead Redemption 2, em que um dos vilões mais desgraçados do jogo, que é o Micah Bell, usa um chapéu branco. Olha, só que interessante. Sim, ou seja, subverte totalmente essa questão que já estava estabelecida há décadas no cinema, né? Mas o Bush Miller usa isso, como a gente falou, ele usa os códigos e os signos da época dele, e assim, que são usados até hoje, cara. São usados até hoje. Até hoje você olha pro Sluggo e você sabe que... Porque essa não é a roupa normal do Sluggo. Exatamente. A roupa dele normal é uma jaquetinha e uma camiseta listrada. Nessa tirinha, ele tá, tipo, todo como vilão da tira mesmo, né? Cada vez mais que eu analiso essa tira, eu percebo que ela foi uma ótima escolha dos autores pra falar sobre essa construção do Bush Miller. Uma coisa interessante é que a tira tem 3 quadros. O Bush Miller normalmente trabalha com 3 a 4 quadros, né? E assim, é bem normal tiras de jornais terem, no mínimo, assim, 2 quadros. Assim, quando o cara é muito bom, ele é capaz de fazer tiras com 2 quadros. 3 é sempre a média, digamos assim. E 4 é quando tá precisando já, você construiu muito bem pra chegar lá. Geralmente, mais de 4 quadros, por exemplo, a gente vai ver em tiras que contam mais histórias, né? O Gasoline Alley, por exemplo, tem tiras semanais, né? As diárias, né? De segunda a sábado, em que você tem ali, às vezes, 5, 6 quadros até. Então, só que o Bush Miller não precisa disso, né? Inclusive a gente até tem as tiras de domingo também do Bush Miller, né? Lembrando que as tiras de domingo sempre eram tiras mais rebuscadas, tamanho maior na página, coloridas, né? Às vezes a tira da semana não era colorida, mas a tira do domingo era, por questões de impressão, né? Até uma frase famosa do Art Spiegelman é que a história dos quadrinhos, ela é a história da impressão. Os quadrinhos evoluíram à medida que a impressão evoluía. E é interessante porque o Bush Miller continua fazendo tiras de domingo da Fritz por muito tempo. E são tiras de historinha, né? Então ele precisa desenvolver muito mais, mas você percebe que o forte dele mesmo é fazer essas tiras de gag mesmo. Tanto que as tiras de domingo da Nancy, às vezes elas têm quadros até pra encher linguiça mesmo, assim. E elas perdem um pouco dessa genialidade mesmo, do uso de poucos quadros, do uso dessa piada rápida, né? Essas tiras de domingo não são ruins, mas se você for comparar com o que ele conseguia com menos espaço, com uma economia enorme, fica claro que tem uma diferença ali. E eu acho que falar de Nancy é falar de economia. Exato. Nossa, essa é a palavra essencial pro Bush Miller em todos os sentidos, né? No traço, no texto, na construção da gag em si, né? E esse é mais um dos pontos em que ele era criticado
e aclamado, menos na época em que estava sendo lançada, mas hoje em dia ele é aclamadíssimo por isso. E essa questão da economia de traços se reflete também no tamanho dos personagens, né? Então você vê que a Nancy, nos 2 quadros em que ela aparece, de costas, importante lembrar, ela é a maior personagem. Então, ou seja, pelo tamanho, você já sabe que essa história não é sobre o Sluggo atirando água na cara das crianças. É sobre a Nancy enganando o Sluggo, né? Pegando essa graça que ele tá fazendo aqui e dando troco pra cima dele. Essa tira, ela tem mais 2 coisas que eu acho absurdamente geniais. Uma delas eu acho que faria o Scott McCloud dar saltos pra trás pra aquela teoria dele do quadro virtual, né? Que acho que ninguém mais dá muita bola pra essa teoria do quadro virtual, que é aquilo que o Scott McCloud falava, né? Que na sarjeta, né? Que é o espaço entre um quadro e o outro, a gente cria na nossa cabeça a ação que vai acontecer ali. Muitos acadêmicos já não consideram isso mais como uma coisa interessante. Até próprio o Grace Chin, ele vai dar uma outra proposta, né? Que é, a gente não precisa desse quadro. O fato dele não existir faz mais sentido ainda, porque a gente não precisa criar aquilo na nossa cabeça, mas a relação de um quadro com o outro faz isso acontecer, faz a ação acontecer. Então, você nunca vê entre o segundo quadro e o terceiro quadro, a Nancy indo lá, pegando a mangueira, colocando no bolso dela, colocando um coldre, porque ela tá de coldre no último quadro. No primeiro quadro ela não tá de coldre. Mas assim, a ação que acontece entre o segundo quadro e o terceiro pode ter durado muito mais tempo. A Nancy pode ter ido lá, feito isso, pegado, se vestido. Enquanto isso, o Sluggo pode estar atirando água numa infinidade de crianças, entendeu? Não, inclusive, eu acho que esse segundo quadro é exatamente isso, porque no primeiro a Nancy vê, e aí ela vai fazer as coisas. Esse segundo quadro, pode ser do outro lado da cidade, em qualquer outro lugar. Eu não entendo do outro lado da cidade porque a gente tem a cerca. A gente tem a cerca. Exato. A cerca, ela tá ali pra servir, a ação está acontecendo ali, mas Sim. tem centenas de crianças ali. Exato. E assim, a habilidade dele de fazer isso e da gente não se perder na tira em nenhum momento, porque o que tá acontecendo? Em nenhum momento a gente fica se perguntando, nossa, por que a Nancy tá sem coldre no primeiro quadro e tá com coldre no segundo quadro? Porque essa é a piada, entendeu? E o mais interessante é que o final, né, o final da gag, ele é anterior à ação da gag acontecer. Exatamente. Porque você em nenhum momento vê a Nancy dando uma mangueirada no Sluggo. Exato. Em nenhum momento isso acontece. E aí você fala, pô, Bushmiller, você pecou ali, né? Mas imagina o quanto seria menos interessante se no último quadro você visse a Nancy atirando água no Sluggo. Por que isso não tá lá? Cara, porque a piada não é o Sluggo tomando a aguada na cara, mas sim a Nancy sendo mais esperta do que o Sluggo, que tá achando que tá arrasando ali, né? E já tem outras crianças tomando a aguada na cara. Exato, Né? Exatamente. Então, tipo, a cena que você esperaria já aconteceu 2 vezes, não precisa acontecer uma terceira. Exato. E qual seria a graça se você simplesmente visse no final a Nancy atirando água na cara do Sluggo? Não tem graça, entendeu? Exato. Então ele sim. omitir esse último quadro é completamente deliberado. Agora uma próxima tira com 6 quadros. Olha só, a gente acabou de falar de que o Bushmiller é mestre, né, em 2, 3, 4 quadros, mas nessa daqui ele usa 6, só que, de novo, tudo é deliberado, como você bem falou, Felipe. Então a gente tem a Nancy e o Sluggo jogando tênis, só que sem bola, né? Quando chega no último quadro, o Sluggo fala, pô, seria muito, muito divertido com bola. E assim, por que ele usa 6 quadros, né? A gente tava refletindo aqui. Se ele usasse menos, talvez, por exemplo, 2, não ficaria claro que não existe bolinha. Porque a bolinha poderia estar entre quadros, né? Sei lá, no primeiro Sluggo vai acertar a bola que tá chegando, a Nancy também. Mas como ele repete essa ação 5 vezes, fica claro que não existe uma bolinha sendo jogada. Você só fica claro, na verdade, quando você lê, né? Que se não tivesse o texto no final, você nunca entenderia o que tá acontecendo. Eles poderiam estar jogando tênis ou não, poderia estar sem bola ou com bola, mas o fato dele, no final, a piada ser, né? Deve ser legal com a bolinha. Faz com que a gente releia os quadros anteriores. Exato, você volta, né? Isso que de novo, lembra que o Bushmiller começa pelo último quadro. Pelo último quadro. E aí ele faz essa engenharia reversa. Exato, faz você reler. E isso é uma das características de humor muito interessante, né? Você repensar a informação que eu acabei de te dar de uma forma humorística, né? Agora que você falou isso, é muito interessante, porque geralmente, eu quando leio uma tira da Nancy, eu não leio uma vez só. Eu leio e aí, na sequência, já volto pra reler. Exato. Ou até releio 3 vezes, sabe? Mas eu acho que isso é muito comum com muitas tiras, talvez. Eu acho que
Eu acho que... Será, cara? Eu não sei, velho. Eu não sei, mas Eu você não falou de uma sei. coisa que, pra mim, eu acho que eu faço isso sem querer. É. Acho que a gente faz sem querer, sem perceber, Talvez, eu e acho. nem percebe, e nem perceba, assim, pode ser. É uma questão semiótica pra ser discutida aí, né? Como se lê quadrinhos, né? Para os nossos acadêmicos do gibi aí. Exato. Mas então, esse recurso de repetição, né, de ação em quadrinhos é bem interessante, né? Porque às vezes você pode repetir um mesmo quadro e nunca identificar se aquilo foi muito tempo que passou ou se é uma reflexão no personagem, olhando pra aquilo o tempo todo. Mas aqui, como você vê, tipo, tem as linhas de ação, né? O primeiro quadro ali, você tem até o Bushmiller desenha o horizonte. E é bem interessante, deixa eu pegar aqui um desvio e falar sobre os cenários do Bushmiller, né? Onde que ele encaixa sempre os personagens e como isso, de novo, me lembra muito a Turma da Mônica. Porque a Turma da Mônica, até nos anos 90, e acho que se bobear até hoje, a maior parte das ações se passam numa graminha verde com um arbusto lá atrás, qualquer coisa, e as pedras, cara. A hora que precisa colocar alguma coisa no cenário, uma pedra, um conjuntinho de pedras, né? Porque o Bushmiller é famoso por fazer sempre um conjuntinho de pedras. Normalmente 2 ou 3. Um conjuntinho não, 3 pedras. Eu acho interessante. Como bem diria o Bill Griffith. Eu acho interessante porque essa teoria das 3 pedras, ela vem do Spiegelman, né? Que ele fala que, se o Bushmiller desenhasse 2 pedras, são só algumas pedras. Se são 4 pedras, são pedras demais. Então 3, perfeito. Tá ideal. Mas eu acho interessante porque nem sempre isso é total, nem sempre são 3. Vale aí pela piada, eu acho. E é uma outra diferença também, né? Que você sempre sabe onde os personagens estão em Nancy. Porque o cenário é sempre importante. A não ser que o Bushmiller não queira, mas sempre tem cenário. Então eles sempre estão numa casa, por exemplo, eles estão num campo aqui, né? Então você vê, tem a rede e tem a graminha lá atrás. Então a gente sabe que eles estão num campo de tênis, né? Ele colocou a gente naquele cenário. Então a forma como o Bushmiller desenha eles e até muda um pouco os desenhos deles ao longo dos quadros. Por exemplo, os 2 primeiros desenhos, eles são o Sluggo e a Nancy meio um contra o outro. Nos 2 penúltimos quadros, eles estão exatamente opostos, né? E só depois você vai saber que a piada é essa, né? Tipo, não tinha bolinha o tempo todo. Então, aquela bolinha que talvez você tenha imaginado quando você leu a primeira vez, ela não existe. Que nem... Não, assim, a gente chega à conclusão de Não, é que impossível Michelangelo Antonioni lia as tiras de Nancy, né? Porque o final do Blow Up, que é, um clássico, né? Dele, um clássico do cinema italiano, é exatamente isso, né? E essa questão, o questionamento da realidade que ele faz ali, e a gente é capaz de inferir de uma tirinha besta do Bushmiller. Essa última, como eu tava falando a respeito dos espaços, né, que pro Bushmiller são tão importantes de você conseguir se localizar ali, a gente volta também naquela questão da iconografia do Bushmiller, como ele é famoso. Uma das coisas que o Griffith cita é que o Bushmiller, ele não desenha um vaso, ele não desenha uma cadeira, ele desenha a cadeira. Quase o arquétipo daquele objeto. Então, numa das tiras que a gente tá vendo agora, que é uma das tiras, assim, mais famosas, eu diria, da Nancy, mais utilizadas para falar a respeito desse quadrinho, que você não extrapola um quadrinho sobre criancinhas brincando para ter esse tipo de linguagem, para ter esse tipo de experimentação, mas tem esses elementos que eu tava falando de localização. Então, você vê a Nancy primeiro do lado de fora, depois do lado de dentro de casa. Então, quando a Nancy tá do lado de dentro de casa, ela nunca tá numa casa vazia. Ela nunca tá numa casa que só tem uma parede de uma cor e tem um chão. Ela tá numa casa, então vai ter uma parede, vai ter um chão, vai ter uma janela. A janela vai ter um vidro, vai ter uma cortina. A cortina vai ter um desenho. No canto vai ter uma mesa. A mesa vai ter um abajur. Então, todos os elementos eles estão sempre pensados e colocados ali. Aí você pode falar, isso parece meio chato, né? Parece meio sem graça. Às vezes é interessante você suprimir o espaço para que o leitor possa abstrair e pensar, Nancy está em qualquer lugar. Mas para o Bushmiller era importante você saber onde a Nancy estava. E aí, nessa aqui, eu acho que é super importante você saber onde a Nancy está, porque ela faz uma coisa que é impossível fazer numa casa de verdade, né? Que é simplesmente subir pelas paredes. E, essa tira parece tão simples, mas é absolutamente profunda, né? Vendo ela agora aqui, lembrei muito das tiras da Laerte sobre quadrinhos, né? Questionando a mídia em si, porque, beleza, aqui o Bushmiller faz a personagem andar nas paredes de uma casa, ok. Mas eu acho que a ação em si é o menos importante. O conceito que ele mostra é o que vale. Né? Porque, de fato, qualquer coisa pode acontecer em uma tira de quadrinho, ou dá pra trocar o último quadro ali em um quadrinho. Né? E por isso que a gente já falou mal aqui de alguns estilos de desenho que se limitam a reproduzir a natureza de forma fotográfica,
sem ter alguma narrativa, sem ter alguma potência visual. Né? Porque se eu quiser olhar o real, eu olho uma foto, eu abro a janela de casa, né? Eu quero ver a mídia sendo usada em sua totalidade. E é bizarro pensar que em 4 quadros uma tira de criança faz isso, né? O Bush Miller, ele aproveita isso, né? Essa questão dele de pensar, dele se reduzir e falar assim, se eu quero fazer uma coisa engraçada, não impede ele de fazer coisas interessantes, entendeu? Dificilmente você vai ter uma piada do Bush Miller vazia. Ela pode ser boba. E o conceito de bobo também é muito... É bastante relativo, né? Exatamente. O humor como um todo é relativo. E todas essas tiras eu posso achar engraçado, o Felipe não, você que tá ouvindo pode achar hilário. Isso ok, né? Mas isso é uma coisa, né? Então... Isso faz parte do dia a dia de um cartunista fazendo humor, né? Nem sempre vai ser uma coisa que você ri de dar gargalhada, mas sempre vai ser visualmente interessante, entendeu? Eu vejo no Bush Miller um cartunista muito completo, né, nesse sentido. Dele não querer deixar nenhum espaço ali sem definição, ou como se ele não tivesse pensado naquilo. Eu acho que é interessante pensar nisso, e talvez muitas pessoas não perceberam isso naquela época, né? Porque você tinha aquela página de quadrinhos, então você tinha um Milton Caniff, você tinha um Alex Raymond ali depois, totalmente rebuscados, com luz e sombra e aquela coisa, diversos ângulos e tal, e você tinha a Nancy ali. A piada nem sempre pode ser tão engraçada, mas o conceito que leva à piada é interessante. Exatamente porque ele começava pelo último quadro, né? Então a piada tava ali, e agora? O que eu vou fazer pra chegar nessa piada? Então essa engenharia reversa que ele fazia deixava a tira interessante por menos engraçada que fosse. E eu acho que a maioria das vezes é engraçado, sim. Pelo menos se você se permite a deixar esse riso bobo te pegar de uma forma, né? O desenho do Bush Miller, ele evoluiu ao longo dos anos até chegar num ponto de iconografia, assim, muito próprio dele. Que fazia ele ficar diferenciado de todos os outros quadrinhos na época. Mas é muito interessante como a tia Fritzi, a tia da Nancy, ela é sempre desenhada de uma forma muito antiquada, né? Ela é desenhada ainda quase daquele jeito flapper. E o desenho dela meio que destoa dos desenhos da Nancy e do Sluggo, né? O próprio rosto da Nancy, ele é reduzido ao mais básico que você precisa pra entender um rosto. É quase um smile, né? 2 círculos pretos pra fazer os olhos da Nancy, um traço preto reto pra fazer o nariz, uma boca que normalmente ela é preenchida de preto, ou seja, a Nancy não é aquele personagem clássico que quando ela abre a boca você vê uma linguinha e tal. Às vezes ela sorri e tal, então até essa quebra é interessante quando acontece. E sobrancelhas que são 2 arcos, simplesmente. Eu tenho uma teoria a respeito disso, de por que a Nancy desenhada é assim, muito baseada em como o Bush Miller usou a Little Orphan Annie como catapulta pra ele criar a Nancy. Porque a Orphan Annie, ela é uma menininha branca, né? De cabelos ruivos. E o cabelo ruivo dela é tipo um pomponzinho, assim, na cabeça dela. Aquele cabelo encaracoladinho, todo certinho, assim. E aí o Bush Miller vai criar a Nancy, ele pega um cabelo parecido, que é um cabelo de pompom, assim, né? Com todos esses fios soltos pra todo lado. Só que ele pinta de preto, em vez de como era a Orphan Annie, que o cabelo dela era sempre sem cor, né? Branco. E a Little Orphan Annie, ela tinha uma característica principal, que ficou até conhecida como Little Orphan Annie's Eyes, que ela tinha os 2 olhos vazados. Eram 2 círculos vazados. E a Nancy, ela tem 2 círculos preenchidos. Então eu tenho essa teoria aí de que talvez o Bush Miller possa ter se baseado numa versão inversa da Little Orphan Annie pra fazer a Nancy ser ainda mais identificável, né? De uma forma iconográfica mesmo. E a cara dela parece mesmo um ícone. Quase como uma pareidolia, né? Você vê o rosto dela ali e identificar, isso aqui é um rosto, né? Esses são os padrões que é o mínimo possível pra gente identificar um rosto. Inclusive, em relação ao cabelo da Nancy, o Karazik e o Neil Garden têm uma teoria de que ela seria uma menina negra. Porque esse cabelo dela seria um afro, né? Sempre houve essa incerteza a respeito da raça da Nancy, se ela era uma menina negra, se ela era uma menina de mixed race, né, como eles falam lá. Até a Michelle Ann Abate, ela vai extrapolar um pouco essa ideia e vai até comparar a Nancy com uma questão que vem daqueles shows de menestréis, né, americanos, que é minstrel, né, mas a gente traduz como menestrel, mas não faz muito sentido essa tradução pra gente. Mas são shows que eram pessoas brancas fazendo blackface e fazendo piadas e gags, etc. Então ela faz essa extrapolação ao ponto até de pensar se Nancy não seria um blackface inverso. A cara dela toda branca, os olhos só os pontos, né, e esse cabelo também, né, com esses fiozinhos puxados, que era usado pra representar de vez em quando o cabelo das pessoas negras na época, né. Ela até menciona que alguns estudiosos simplesmente colocam essa ideia de como o Bush Miller desenhava a Nancy na tradição de cartooning, né? Nesse caso, usando a palavra no sentido de cartoonizar mesmo, de exagerar características de uma pessoa para criar um desenho, né? Não uma representação de uma pessoa real. E Nancy sempre foi meio que vista dessa forma, né? Como uma representação de um desenho, né? Mais do que uma pessoinha mesmo. O cabelo da Nancy
mostra bem a questão da obsessão do Bushmiller em relação ao desenho dele. O que ele desenha dá para ser encarado como a forma mais básica daquele desenho, daquele objeto que está sendo retratado. Muitas críticas em relação ao desenho dele vêm de que ele meio que usa templates para desenhar Nancy's logo e vários outros objetos. Então, por exemplo, se você vê uma tira em que a Nancy está andando, sorrindo para o lado direito, é bem provável em que outras tiras em que ela esteja andando, sorrindo para o lado direito, ele use o mesmo desenho. Até você, Felipe, comentou da questão dos carimbos, né? E de fato, ele tinha essa obsessão pelo controle extremo do desenho, do que ele queria retratar na página. E isso chega a níveis estratosféricos com o cabelo da Nancy, porque sempre que a Nancy aparece, o cabelo dela tem 69 pontinhos, né? Risquinhos que saem pra fora da cabeça dela ali. Essa é uma teoria do Griffith também, que tá no Three Rocks, né? A gente não confirmou isso porque não ficou contando por aí. É difícil sair contando, até porque teria que usar uma lupa pra ver certinho. Mas o Griffith é louco o suficiente pra ter feito isso e eu acho que eu confio nele nesse caso. Então, quando o Bushmiller ele quebra esse desenho dele, ele quebra essa iconografia dele, é sempre pra fazer graça de novo. E ele fazia isso muito nas tiras, tanto do dia do trabalho, que é o dia do trabalho é o dia que você não deve trabalhar, né? O feriado. Então, ele fazia sempre tiras que tinham a ver com, assim, esconder a Nancy e o logo debaixo de neve, debaixo da água. Ele falava assim, hoje ele não quer desenhar a gente. Então, ou ele desenhava tremidos, ele desenhava ele mal. Ou como essa tira que a gente vai comentar agora, em que ele faz uma piada, e no caso uma piada metalinguística, né? Porque ele faz com que os personagens da tira saibam que o seu autor existe, que é uma piada em que ele quebra os óculos, né? Que no final eles estão falando assim, eu acho que o Bushmiller quebrou os óculos hoje. Então ele desenha a Nancy Sluggo de uma forma, cara, que eu acho muito bonitinha, inclusive. Sim, eu acho muito interessante. Então. Parece até uns desenhos de tiras bem no começo do século XX, né? Sim, eu não sim. sei ou de quadrinho alternativo. Também, eu não sei se de forma proposital ele foi buscar isso ou se ele só ficou brincando, zoando ali. Mas olha só a obsessão desse cara pelo desenho. Vou usar só esse exemplo pra fechar essa tira. Você vê que a Nancy tá desenhada toda riscadinha, mas olha ela no primeiro quadro e olha ela no segundo quadro, tem um risco que sai da saia dela que passa um pouquinho pelo braço, e esse risco tá nos dois quadros igualzinho. É igual, sim, inacreditável. Então, se ele tá desenhando ela igual, ele vai desenhar ela igual a extremos, assim, saca? E aí a gente volta naquela questão que foi comentada sobre a arte moderna versus o Bushmiller, né? Que ele achava a arte contemporânea um negócio completamente bizarro. Mas, cara, isso daqui é a arte moderna total, né? O autor se inserindo na obra como um elemento fundamental pra contar aquela história. E aí você falou da arte moderna, já tem mais essa tira aqui em que a Nancy e o Sluggo vão visitar uma exposição de arte moderna, no caso uma arte bem cubista, assim, eu diria, essa tira não dá pra gente ver muito bem a data, mas ela é mais ou menos dos anos 40, digamos assim. E aí a piadinha é que eles falam assim, será que esse artista tá precisando de modelos vivos? E aí no final ele pega e desenha eles de uma forma completamente diferente dessa que a gente tá falando, né? É muito bom. Se você pegar a Nancy e o Sluggo nos primeiros quadros, a Nancy vista de costas é a Nancy vista de costas como é a Nancy vista de costas. Exatamente. Em todos os quadrinhos. E se a gente voltar pra primeira tira lá, que a gente comentou, vai ser o mesmo desenho. O mesmo, ela vai estar na mesma posição. Só que aí no final ele mostra que ele sabe desenhar. Então ele pega, eles fazendo umas poses muito engraçadonas assim, mudar a cara deles, fazer caretas. Inclusive nessa questão de se colocar na tira, ele chegou a criar um personagem que era o alter ego dele, né, Felipe? Sim, e inclusive esse personagem surgiu antes, né? Surgiu na tira na época que ele era Fritz ainda, que era o Phil Fumble, que era um cara que só fazia atrapalhadas, né? Que era muito engraçado porque era muito desenhado parecido como o Bushmiller se desenhava também. Porque ele também se desenhava de alguma forma, né? E aí o Phil Fumble é interessante porque ele continua até um pouco depois, como uma tira própria, que depois chega a ser cancelada. O Bushmiller para de escrever esse personagem por muito tempo e depois ele acaba voltando numa das encarnações depois da Nancy, né, com outros autores, e acaba até casando com a Tia Fritz em algum momento. Mais uma dessas em que o Bushmiller fala sobre a linguagem de quadrinhos num quadrinho, é essa tira em que a Nancy passa correndo pelo primeiro quadro, né, atravessando uma rua, e você já de cara percebe, cara, tem alguma coisa estranha aqui, né, porque ele tem as linhas de movimento, né, e ele meio que corta as linhas de movimento no meio da rua. E aí, no segundo quadro, a Tia Fritz... No segundo quadro, lembrando, né? A Tia Fritz tá sentada numa poltrona, então a Nancy tá sentada numa outra poltrona, vendo uma outra televisão. Tipo, eles não estão voando no vazio. E, cara, de novo, isso não é uma cutucada no Schultz. Porque lembra que o Schultz, um dos princípios dele, do começo da tira dele, era fazer as crianças no nada, né? Não tinha cenário, não tinha nada. Porque o objetivo dele era em você focar nas questões da fala, né? Do que eles estavam falando, dos sentimentos das crianças, daquelas filosofadas que eles davam a respeito da vida e tudo mais.
Então, a tia Fritzi fala pra Nancy, você parou antes de atravessar a rua? E a Nancy fala, claro que eu parei. Só volta no primeiro quadro e vê o que tá acontecendo. A Nancy te força a ler o quadrinho de novo e de pensar, cara, isso tem tantos níveis de metalinguagem aí que é meio difícil até, é meio quase experimental essa tira. O engraçado é que muita gente tenta fazer umas coisas assim, só que falha miseravelmente, né? E até pensando, poxa, eu tô fazendo um negócio de vanguarda, mas, cara, isso daqui tava sendo feito nos anos 50, entendeu? Mas qual é a leitura? Qual que é o objetivo aqui? É muito fácil de você ler o que tá acontecendo. E você lê, quando você vê o primeiro quadro, você sabe, se você é um leitor de quadrinhos assíduo, assim, sei lá, se apresentar essa tira a primeira vez pra uma criança ou pra uma pessoa que nunca leu quadrinhos, talvez ela não entenda tão bem. Exatamente. Mas você, sendo um leitor de quadrinhos, você já aprende signos, né? Aprende as formas como o quadrinho é feito. E você sabe que linhas de movimento indicam que o personagem tá andando rápido e tá fazendo aquele caminho, né? E aí ele simplesmente apaga as linhas de movimento no meio da rua e você fala, o que aconteceu, né? Então a Nancy, ela, como um bom personagem de quadrinhos, ela quebra as regras físicas da realidade, né? Ela faz parte realmente de uma realidade em que o Bushmiller dita as regras aí. E a regra da linguagem de quadrinhos dita que quando não tem linha de movimento, o personagem não passou por ali, né? E aí ele cortando essas linhas de movimento, faz a gente não ter como definir, né? Isso em termos realistas do que aconteceu de verdade, mas a gente entende como uma piada, né? Eu acho que já é a segunda vez em algum episódio de Crazy Cast que a gente fala a respeito de uso indevido da metalinguagem, né? Eu acho que tem algumas outras problemáticas que normalmente algumas pessoas que fazem quadrinhos não percebem, que são questões como, sei lá, tangência, né, de desenhos, assim. Por exemplo, colocar um personagem num quadro e logo depois no quadro de baixo fazer aquelas linhas se encontrarem de uma forma esquisita, sei lá. Um personagem sendo mostrado do torso pra cima. Em plano médio. E aí embaixo tem tipo uma perna em primeiro plano e parece que é o mesmo personagem transpassando os quadros. Exato. São coisas que o leitor à primeira vista ele vai ver e vai parecer estranho. E você já vai perceber que aquilo não foi bem pensado, entendeu? Então tem muitos desses errinhos que às vezes são de desenho, de narrativa, que fazem com que o quadrinho perca qualidade e você perca, sei lá, apreciação por aquele quadrinho que foi feito. Eu acho que isso acontece mais em tiras feitas pra internet. Porque a tira precisa ser feita agora, porque hoje eu tenho que postar uma tira e amanhã eu tenho que postar outra. Então a pessoa não consegue nem parar pra pensar o que ela tá fazendo ali, né? Mas o Bushmiller não fazia 6 tiras por dia, pô. Então, cara, mas, diferente, né? É um processo diferente, porque ele vivia disso. Hoje, a pessoa que trabalha com tiras pra internet, né? Falando de forma bem específica. Ela tem o seu trabalho, o artista, sei lá, deve fazer também ilustração, fazer 1 milhão de trabalhos freela por aí pra ganhar seu dinheiro, porque pela internet ela muito provavelmente não vai estar ganhando dinheiro algum. Então, ela precisa fazer pra alimentar a rede social, o feed, enfim. Ela não vai fazer pensando, porque, não dá pra comparar o Bushmiller com fazendo 4, 6 tiras ao mesmo tempo, pensando ali, refletindo, fazendo o último quadro, e aí pensando como eu vou chegar nesse último quadro de uma forma eficiente, e você comparar com várias tiras horríveis que são feitas pra internet hoje em dia, pro Instagram, enfim, que você percebe que a pessoa não coloca pensamento algum. Eu não tô dizendo que você precisa parar, sentar, ficar horas refletindo sobre uma tira de humorzinho bobo pra ser postado online. Mas, poxa, é aquela coisa do ofício que a gente já repetiu, talvez em todos os episódios aqui. Sei lá, você precisa de alguma forma respeitar a arte que você tá fazendo, né? E de nenhuma forma a gente tá falando aqui de um purismo de quadrinhos. A gente analisaria qualquer outra tira que a gente tem interesse e que vale a pena ter interesse, da mesma forma, criticando onde talvez não funcione e falando bem onde funciona. Mas eu acho que tem uma questão de vocabulário que falta muitas vezes. De vocabulário de quadrinhos mesmo, de vocabulário do uso dos quadrinhos. E aí, algumas vezes, as coisas ficam vazias, porque se você não tem uma piada interessante no sentido de texto, e você não tem uma piada interessante no sentido de uma sacada interessante no sentido de quadrinho, você não tem nada, no caso, né? E o pior é se você nem sabe os signos básicos de uma tira, por exemplo, né? Eu vi faz pouco tempo uma tira em que a piada, que era interessante até, não era ruim, fazendo referência à cultura pop e tal, acabava no terceiro quadro e o quarto quadro tinha uma explicação sobre a piada. Então você quebra o ritmo, você quebra tudo, toda a estrutura da tira, você quebra a piada que você pensou. É difícil, né? Enfim.
É aquelas coisas, tem quebra de paradigma que fazem evoluir a mídia e tem quebra de paradigma que simplesmente são um pouco assim, cotoveladas por aí que você poderia estar trabalhando um pouco melhor pra não dar, né? Eu acho que uma cotovelada na cara do leitor, talvez, né? Então acho que é por isso que a gente tá falando de Nancy, acho que é por isso que existem esses livros, acho que é por isso que Nancy é simplesmente a imagem escolhida pra ilustrar um dos verbetes de um dicionário tradicional americano para comic strip, então ela é a definição de comic strip, o que me faz lembrar também do conceito proposto pelo MacLeod de que Nancy é tão atômica que você pode diminuir ela, e a gente tá inclusive vendo algumas imagens aqui enquanto a gente faz o episódio, que a resolução tá péssima, que são minúsculas, e ainda assim elas são legíveis, entendeu? Então eu acho que mais do que ser um template para você copiar Nancy, não é sobre copiar Nancy, não é sobre tentar fazer a mesma coisa que o Bushmiller fez, mas é sobre entender o que ele tá fazendo e a partir dali construir em cima disso. Eu acho que Nancy, a gente pode ver ela como um quebra-cabeça, como bloquinhos de como se constrói uma história em quadrinho que seja efetiva, tanto na questão de texto, quanto na questão de entrega do que está sendo mostrado, quanto na questão de diversão, na questão de apreciação da mídia. E como a gente citou lá no começo, Nancy não é só essa escola, digamos, entre aspas, para quadrinho, mas também é um exemplo de como fazer humor. Porque no How to Read Nancy, os autores citam que o Bushmiller consegue aplicar diversas formas de humor. E na versão artigo, eles mencionam 6 formas de humor. E aí no livro eles expandem para 9. Então a tira da Nancy tem incongruência, surpresa, o humor pastelão, que inclusive é aquilo que a gente falou do cinema mudo, né? É total Keaton, total Chaplin, o Lloyd também. Aí depois vem para a questão do exagero, para a questão da confusão. A ironia também é bastante importante. O trocadilho de texto e também o trocadilho visual. E, por fim, o absurdo, né? Como a gente já mostrou algumas tiras aqui, essa questão do surreal tá sempre bastante presente em Nancy. Se você me permitir puxar uma dessas dos tipos de humor que eles citam aqui, que é a ironia, é uma tira que eu acho, cara, assim, muito, muito diferente nesse sentido, que é a que o Sluggle tá achando que ele é muito feio, né? E ele fala assim, vou fazer uma cirurgia de nariz, né? E aí o último quadro é simplesmente ele entrando no consultório do médico e o médico tem a mesma cara que ele. Eu acho que Fim da história. Fim da história. E é interessante como eles colocarem como ironia isso, porque eu acho que é tão irônica quanto absurda essa também, né? Inclusive esses tipos de humor que eles citam aqui, eles nem sempre estão isolados. Você pega uma tira e é só sobre ironia, é só sobre desentendimento. Às vezes eles estão juntos, às vezes eles estão interligados um com o outro, né? Uma coisa importante do humor é o timing, né? Que em quadrinhos, o quadrinista ele pode ter um controle desse timing, acho que melhor do que qualquer outra mídia, né? Mas nos quadrinhos você pode simplesmente parar o tempo e com isso você causar um efeito muito interessante. Essa tira do Sluggo levando um vaso na cabeça, e você vê exatamente o ponto em que o vaso toca a cabeça do Sluggo antes de ele ser massacrado pelo vaso, cara, é inacreditável, né? Porque ele já tomou um galho na cabeça, escorregou na banana, tomou uma poça de lama na cara, aí ele passa pelo Spike, que é a gente até esqueceu de citar o Spike como um desses personagens secundários, né? Que é um bully, né? Um valentão da turma e tal. E aí ele, poxa, graças a Deus que o Spike não me viu. Aí corta pro último quadro. Esse deve ser o meu dia da sorte. E o vaso detonando a cabeça dele. E aí, eu sei o que você vai falar. Você vai falar que é diferente daquela primeira tira. Não, é exatamente igual à primeira tira. Caramba. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, porque, pô, imagina se mostrasse ele caído, sentado no chão, nem faria sentido, né? Porque ele tá agradecendo. Ó, ele em 3 quadros, ele se ferrou, e aí ele não tomou a surra do Spike. Podia acabar aí a podia piada? acabar aí. Podia acabar aí, mas não ia ser tão legal. Exatamente. Seria uma boa piada, mas o gênio é esse último quadro em que ele fala, poxa, eu não tomei a surra do Spike. Ele até esqueceu o que passou. Eu não tomei a surra do Spike, pra você ver que devia ser uma surra bem dada, né? Sim, sim. E aí ele fala, poxa, hoje é meu dia de sorte, e ao mesmo tempo que o vaso já tá chegando na cabeça. Ele toca a cabeça e o Bushmiller desenha ainda 3 linhazinhas ali pra fazer que ele tá fazendo uma leve pressão em cima do chapéu do Sluggo. E aí, de novo, né, não precisava mostrar a ação final, aliás, o resultado da ação final da história, porque a história, a parte engraçada da história é exatamente essa, né? Ele agradecendo aos céus por não ter apanhado,
só que tá se ferrando ali, talvez até mais. E eu falei que era diferente da primeira tira, mas concordando que dessa vez precisava de mais um quadro. Ficou mais engraçado com um quadro a mais. Sim, com certeza, Mas exato. concordo completamente com o que você falou. E pra fechar, a gente separou 2 tiras que mostram um elemento quase etéreo no trabalho do Bushmiller, né? Porque uma delas é essa que a Nancy olha o Slugger e caramba, o que eu tô vendo? E o Slugger tá simplesmente flutuando no ar, mas na verdade ele tá em uma rede de plástico, né? Um plástico transparente, vai saber. E aí, por isso que a Nancy não conseguiu ver, não só a Nancy, mas nós, leitores, também não conseguimos ver essa rede, e o Slugger tá flutuando no ar, sei lá, como se fosse um mestre zen ali, né? Alguma coisa nesse âmbito. E é a escolha de novo de desenho, né? Porque você vê que as árvores do lado do Slugger são absolutamente detalhadas. Tem a Shura pra definir toda a casca da árvore ali. Você tem o ambiente atrás, você tem as arvorezinhas, você tem até uma chaminé, uma casa com uma chaminé. Então, a escolha do Bushmiller de não desenhar a rede faz você entender cada vez mais que ela é transparente o suficiente para ela não ter definição em desenho. Porque se ele desenhasse em volta da rede, fizesse um traço, como é um desenho normal, talvez a gente não entendesse que fosse transparente, porque ficaria mais fácil de ler como uma coisa física completa, uma coisa, às vezes com cor, com um corpo mesmo, né? E é interessante porque esse quadro do meio, eu vi ele citado uma vez, há muito tempo atrás, pelo Jim Woodring, né, o autor de Frank, como o quadro dele preferido de todos os tempos. É o melhor quadro de quadrinhos já feito na história da humanidade, de acordo com ele. E tem um vídeo muito engraçado que eu vou deixar linkado no post, que é algum fã maluco fez uma montagem, que é esse quadro do Slugger, e uma palestra do Alan Watts, aquele filósofo e que era um cara que trouxe meio que o budismo para os Estados Unidos, fazendo uma palestra completamente zen em cima de imagens malucas passando em cima desse vídeo. Esse segundo quadro, poxa, sei lá, daria fazer um tratado filosófico, né? Sobre existência, sobre... Porque você vê que o Slugger tá flutuando e ao mesmo tempo tá falando não, ele tá negando a realidade. Exato, cara, mas e é muito interessante que você tenha chegado nisso, porque eu não sei se você leu esse artigo. Não, nunca li. É exatamente isso que o artigo fala, cara. É exatamente isso que o artigo fala, tanto que tem esse vídeo com o Alan Watts, que é boa parte disso, essa negação do ser, essa negação da realidade, ele falando não, é incrível, cara. E é simplesmente não. Não, apenas. Nem ponto tem, né, o não. E assim, só uma rapidinha, a gente não falou sobre o letramento do Bushmiller, né? Muitas das tiras da época dele, dos anos 30, tinham um letramento completamente, assim, desconsiderava impressão, desconsiderava uma letra bonita. Eu acho que eu lembro que o McKay tinha um letramento muito bonito, mas caras incríveis, assim, como o próprio George Herman, a letra dele era um garrancho, cara. Um garrancho. O que fazia sentido pro que ele tava contando. Exatamente, ali, né? Não fugia daquilo, né? Mas o Bushmiller, desde muito cedo, ele escolheu fazer essa fonte muito específica dele, com letras caixa alta, né? E, assim, incrivelmente fáceis de ler, como quase tipografia, né? Então, até no letreiramento, o Bushmiller tinha essa obsessão pela clareza, né? Então, você vê que ali no primeiro quadro, a Nancy tá falando seeing things, né? Vendo coisas, então ele deixa ainda em negrito e ainda aumenta isso pra dar aquela sensação ainda mais da Nancy estar exasperada ali, olhando pra aquilo, né? Essa tira é incrível. Então, falando de Zen, o próprio Griffith compara no Three Rocks alguns quadros, algumas histórias do Bushmiller a quadros do pintor Edward Hopper, que é aquele cara que tem aquelas pinturas, assim, que são momentos, fotografias do tempo em que você pode se perder naquela pintura, você não sabe se aquilo é uma fotografia de um segundo, se é um ano, se é 1000 anos que estão passando ali. Tem essa característica da melancolia também, da transcendência que pode ter a arte ali, né? É uma imagem meio fora do espaço e do tempo, né? Exato. Mesmo quando ele usa elementos de pessoas, né? Aquele famoso Nighthawks, né? O quadro dele das pessoas no café à noite. Mas essa característica de você olhar a pintura e você ter esse sentimento quase inexplicável, né? Em palavras, eu diria que essa tira pra mim é uma das que o Bushmiller consegue alcançar esse nível de zen com uma grande maestria. Que é uma tira quase não tem texto, né? Não tem texto de fala, né? A não ser uma onomatopeia ali do Slugger sofrendo de dor, em que ele tá lendo como fazer uma casinha de pássaro. Ele martela o próprio dedo, fica nervoso, e aí ele joga um livro dele pela janela, e o último quadro é simplesmente um passarinho debaixo do livro. Cara, essa tira, não sei, essa é a minha tira preferida de Nancy. Eu escolhi ela a dedo pra falar aqui no episódio mesmo, porque ela me dá uma sensação de paz, não sei, que eu não sinto lendo outras coisas, assim, saca? Esse encontro dessas coisas absurdas, né? Tipo, por que o passarinho ia entrar debaixo do livro, né? Simplesmente é uma gag engraçada, mas é uma gag que eu acho muito tocante.
Então a gente vai se encaminhando para a parte final desse episódio, depois de fazer análises de várias tiras de Nancy, com a ajuda dos nossos queridos Newgarden e Karasik, e também do Griffith, do MacLeod, várias outras pessoas aí ao longo das décadas, né? E agora vamos para algumas curiosidades sobre essa tira, começando por uma revitalização da tira que começou a acontecer ali em 2018. Como a gente comentou, a tira, mesmo com a morte do Bushmiller, ela seguiu sendo feita por vários autores, né, ao longo dos anos, e em 2018 a primeira mulher assumiu a tira, então a Olivia James, que é um pseudônimo, e aí ela dá uma rejuvenescida, digamos assim, na Nancy, porque ela aproveita essa cultura dos memes e cria umas imagens bem icônicas que bem provável que você que esteja nos ouvindo tenha visto na internet em algum momento por aí. A mais famosa delas é a Nancy utilizando ao mesmo tempo todas as traquitanas possíveis e imagináveis que a gente tem nos dias de hoje. Um pau de selfie, um óculos daqueles de realidade aumentada, em cima de um hoverboard, falando a frase mais recente, assim, da gíria de internet, que é "Sluggo is lit". Vocês sabem o que quer dizer isso, né? Porque nem tradução tem isso, né? E essa tira causou certa polvorosa, né? Porque depois de anos e anos de homens terem herdado a tira e terem, por muitos anos, copiado o Bushmiller, ou tentado fazer baseado nessa questão de a tira nunca envelhecer e tudo mais, ela vem e vamos atualizar isso aqui, vamos atualizar de uma vez essa tira. E ela vem com um traço atualizado, completamente digital. Em cores também, né? Todas as tiras são em cores, né, dela, bem coloridas sempre, né? Mas trazendo todos os elementos parecidos lá, mas trazendo a própria versão dela, né? E é interessante como eu acho que a Olivia James foi uma das mais capazes de pegar esses elementos que a gente falou a respeito do Bushmiller e usar da forma que ela quisesse, sem precisar ficar criando tiras em cima do que o Bushmiller fez. Eu acho que ela é completamente competente e, recentemente, nesse ano de 2024, ela teve uma pausa em que outras quadrinistas foram convidadas para fazer tiras da Nancy, como a gente falou, a Caroline Cash, né? Que, na minha opinião, foi a que fez as melhores tiras também nessa base que a gente estava dando aqui. Não é cópia do Bushmiller, não é uma tentativa de refazer o que ele já fez. Mas é usar essas bases do humor, da construção de quadrinhos para fazer piadas. Algumas outras, infelizmente, eu achei que não foram capazes de fazer isso. Tentaram fazer mudanças muito bruscas do tipo de humor que a tira normalmente tem. Aí você pode falar, você tá falando só porque você não gostou. Eu não gostei mesmo porque as tiras têm uma qualidade muito baixa em relação às outras que são feitas pela Olivia James e pela Caroline Cash, que eu acho que são as duas melhores. Mas acho que vale ressaltar um ponto de que a divulgação dessas mulheres que foram substituir a Olivia James nessa época foi muito ruim. Eu tive que pesquisar muito a fundo algumas delas e algumas delas eu nem achei quem que tava fazendo a tira. Tive que pegar as assinaturas que tinham num cantinho, às vezes, da tira e pesquisar no Instagram, pesquisar por aí. E a própria página da Wikipedia, onde estava atualizada com uma delas, as outras nem estavam lá. Então, tem umas duas que eu conheço e as outras eu não faço ideia de quem estava fazendo. As tiras da Olivia James já foram também compiladas num livro, na verdade 2 livros, um de 2019 e um de 2023, Nancy A Comic Collection e Nancy Wins at Friendship. Mas ela também tem um livro muito interessante que chama Nancy's Genius Plan, que é um livro mais voltado para o público bem infantil, que eu achei bem legal, porque ele é um livro ilustrado daqueles bem, com aquela página de papelão mesmo, cores vivas e ilustrações e texto para cada página, e ele tem umas instruções de como a criança deve ler aquele livro. Por exemplo, uma hora fala que você tem que bater num vidro, numa janela, então a criança pode bater diretamente no livro. Outra hora tem um cachorrinho ali, que é o cachorrinho da Nancy, que a gente nem mencionou, que eu acho que nem lembro se tem um nome, na verdade, e você tem que abrir a página devagar para que ele não acorde e tal. E uma das que eu acho mais legal, que é uma que você tem que virar o livro de ponta cabeça para que a Nancy possa andar pelo teto e não ser percebida pela tia Fritz ali, né? No caso, eu acho que ela tá querendo roubar um biscoito, alguma coisa assim. Então a Olivia James é capaz de expandir essas brincadeiras do Bushmiller com quadrinhos e com a forma do leitor encarar aquele trabalho de uma forma interativa, né? Nancy, obviamente, também virou uma marca da cultura popular pelo mundo, né? Andy Warhol, ninguém menos que o grande artista plástico ali que ajudou a criar pop art, que chegou a iniciar um quadro mostrando a Nancy, né, meio que de corpo inteiro ali, um cabeção bem grandão, bem estilizado ao estilo dele, só que ele não finalizou essa pintura, né? Fica essa curiosidade de por que o Warhol não terminou. Quer a minha teoria de por que ele não terminou? Por quê? Porque em 61 foi a época que o Liechtenstein começou a fazer os seus swipes, né? Boa. Porque é literalmente isso, ele pegou um quadro, inclusive com o letramento do Bushmiller, a gente vai deixar essa imagem no post também pra vocês verem, e copiou.
Aí eu acho que ele foi visitar o Liechtenstein e falou, ele já tá fazendo, vamos fazer uma coisa diferente. E é por causa de Nancy que hoje a gente tem a pop art com a sopa Campbell lá. Exato. Porque senão era pra gente conhecer Moraes com a cabecinha da Nancy. Exato. Pelo mundo todo, né? E não o Liechtenstein copiando vários quadros de por aí, de quadrinhos de guerra e tal. Exatamente. E ganhar o dinheiro que os desenhistas originais dos quadrinhos não ganharam. Mas enfim, isso fica pra uma mesa de bar, né? Uma das personagens mais importantes da série Love and Rockets, ao menos da parte escrita pelo Beto Hernandes, a Fritz, que é uma das filhas da Luba, né? A protagonista das histórias de Palomar, tem esse nome justamente pra fazer uma homenagem a Fritz Hitz. E não somente o nome, porque qual é a profissão da Fritz? Ela é uma flapper, praticamente, uma dançarina, né? E ela é uma atriz. E atriz também, exato. Ela é uma atriz. Ela consegue vencer em Hollywood, né? Exato. E ela vence em Hollywood por quê? Por conta do corpo dela. Exatamente. Esperem o episódio de Love and Rockets. Esperem no Crazy Cast número 50. Exato. O próprio Mark Newgarden fez uma história chamada Love, Savage Fury na Raw número 8, que é uma desconstrução abstrata de Nancy, que ele vai usar desde os elementos de repetição, e ele pega a Nancy e faz várias cabeças dela, uma atrás da outra e tal. Eu vou deixar o link também pra essa história no post, que ela é muito interessante. A Raw, obviamente, né, uma revista de vanguarda, mas muito legal que é o próprio Newgarden que tá fazendo esse uso, né, esse sampling, pra fazer uma história muito diferente. Outro artista também que usou Nancy dessa forma, né, pra pegar ela e desconstruir, foi o artista Joe Brainerd, que fez ao longo dos anos vários desenhos usando a Nancy em diversas situações diferentes. Sei lá, se Nancy fosse um menino, se Nancy fosse a Mona Lisa, se Nancy fosse Art Nouveau, se Nancy fosse um cinzeiro. Sei lá, tem várias muito loucas, assim, e são ilustrações bem interessantes. Eu vou deixar também, esse livro é um pouco difícil de achar, eu não achei muitas imagens dele, mas ele é bem interessante também desse uso da Nancy na pop art. Mais dois caras também que eu já vi usarem Nancy é o Gary Painter, que diversas vezes usa Nancy nos quadrinhos do Jimbo. No fundo, assim, pode crer. De vez em quando. Tem uma do Slugo bombado, tem uma que o Jimbo tenta pegar a Nancy e tal. E também na Rubber Blanket, a antológica série esgotadíssima do David Mazzucchelli e da sua mulher Richmond Lewis, tem uma história de um cartunista chamado David Hornung, que faz meio que um retcon da Nancy, uma coisa que o próprio Bushmiller não fazia, em que ela coloca que a Nancy casou com o Sluggo, e o Sluggo era um bêbado que batia nela e tudo mais, e o cara principal da tira, né, o protagonista da tira, tenta ter um romance ali com a Nancy. Então é uma citação bem, bem pequenininha, mas que mostra aí que o cara fazia parte, conhecia aí o culto a Nancy, né? Outro famoso participante do secto do culto a Nancy é o Scott McCloud, né? O cara que ficou famoso pelo Desvendando os Quadrinhos e a série de livros que ele fez sobre quadrinhos. E ele tem um jogo que ele faz para aulas que ele dá a respeito de criatividade e de quadrinhos, que é o Five Card Nancy, que ele corta vários quadros de Nancy aleatórios e dá para os alunos montarem historinhas a partir daqueles quadros. E aí isso meio que mostra como os quadros do Bushmiller são parecidos, mas também podem ser usados em muitas situações diferentes. E é um exercício de criatividade, né? Para você criar histórias diferentes. E nessa pesquisa eu acabei encontrando um zine que com certeza tem a ver com essa ideia, feito por um artista português chamado Felipe Matos, que se chama Nancy in USA. Que ele pega ali e faz várias piadinhas com Nancy usando esse mesmo princípio, né? Pegando vários quadros de Nancy e colocando aleatoriamente, montando uma história, falando sobre arte, falando sobre propriedade intelectual, até aparece o Mickey uma hora lá. É bem engraçado e bem interessante, porque ele modifica quase que nada os desenhos, eu acredito que ele não modifique nada os desenhos, mas ele modifica o texto, né, de alguns balões. Eu achei bem legal esse zine e a gente vai deixar também linkado na descrição do episódio. Assim como vários quadrinhos ali dos anos 30 e 40 e tiras também, Nancy ganhou uma animação, só que não foi uma série completa, foram apenas 2 episódios que, sendo bem sinceros assim, são terríveis. Não passam nem perto da qualidade das animações da Fleischer, por exemplo. E, inclusive, a música que abre esse episódio, né, o Nancy, foi tirada do tema desses cartoons. São 2 cartoons, só que a Nancy tá meio que emprestada como personagem pra eles. Em um deles ela tá pedindo para as pessoas pagarem aqueles títulos que se comprava pra financiar os militares na Segunda Guerra, no caso, né? Porque o desenho é de 42. Os bondes, né? Isso. E o outro desenho é sobre algumas crianças de uma escola que leem Nancy, o quadrinho, e começam a se rebelar um pouquinho assim, mas a Nancy vem pra dar um jeito nelas ficarem comportadinhas. Assim, a animação é terrível, a cara da Nancy é uma coisa assim... É monstruosa. É muito boa pra fazer fundos de shows de música experimental, assim. Isso ainda vai acontecer. E como a gente disse, Nancy também foi traduzida em muitos lugares do mundo, assim. Mas cada vez que ela era traduzida em algum lugar, ela ganhava um nome diferente. Tanto ela quanto o Sluggo. Alguns são muito engraçados, inclusive. Em francês, por exemplo, a Nancy virou a Zoé e o Sluggo virou Arthur. Só que o nome é invertido, não é? Por exemplo,
Nancy Sluggo, mas sim Arthur e Zoé. No Canadá, ela virou Philomene. Na Suécia, ela virou Lisa. Em árabe, em uma revista dos Emirados Árabes, isso nos anos 80, né? Ela virou Amosa e o Sluggo virou o Rashud. No México, a Nancy ganhou o nome de Periquita e o Sluggo virou o Tito. No Brasil, a tia Nancy saiu em vários lugares, todos com nomes diferentes. Então, na Ebal, ela virou a Chuchuquinha, que talvez seja o nome pelo qual ela seja mais conhecida, né? Pela galera que estuda quadrinhos, lê quadrinhos há mais tempo. Na O Cruzeiro, ela saiu como Suzy. Na ideia editorial, ela se chamou Teca. E ela ganhou o nome também de Periquita, assim como no México. E o Sluggo ganhou apenas 2 nomes, né? Ele é conhecido como Marciano ou Tico. Nancy foi lançada esparsamente durante muitos anos em edições quase independentes da Kitchen Press. Depois ela foi compilada pela Fantagraphics em 3 volumes, e nem foi completo. São 3 volumes esgotadíssimos que hoje são relíquias mesmo, vendidas a preços caríssimos por mercenários por aí no mundo dos quadrinhos. Que rate o cara teu, hein? Porque ele tem um e ele não consegue achar os outros 2 volumes, exato. entendeu? Nada como uma coleção incompleta pra deixar o cara desse jeito, né? Mas são edições maravilhosas, assim, muito bem feitas de Nancy. Mas agora recentemente saiu aquela versão da New York Review Comic, né? Que tem algumas tiras compiladas, né? Não estão numa ordem cronológica. E uma notícia quentíssima agora é que na primeira semana de novembro foi anunciado pela Fantagraphics, apareceu em sites de venda já, em alguns sites de registro de livros, um novo volume da coleção da Nancy da Fantagraphics, um 4º volume no caso, que continua a partir de onde terminou o 3º. Então ainda não foi anunciado uma ideia de reimprimir esses primeiros volumes, né? Talvez a Fantagraphics faça como fez com Crazy Cat, que eles pegaram essa publicação de outra editora no meio, né? E aí terminaram todos os volumes para voltar nos primeiros e relançá-los. Eu espero que não demore tanto tempo assim, eles simplesmente imprimam logo esses primeiros volumes. Mas hoje, onde que você pode ler Nancy? Principalmente no site gocomics.com, que é onde não só tem tiras da Nancy clássicas, como saem diariamente as tiras feitas pela Olivia James e outras autoras, né? Também dá pra achar perfis em redes sociais, como o Blue Sky, e também em grupos do Facebook, em que a galera posta, né? Às vezes, várias tiras ao longo do dia. Então, a internet é uma aliada para você ler as tiras da Nancy. Quem quiser ler as revistas, né? A Nancy versão comics, aí vai ter que pesquisar mais a fundo, porque isso é bem raro de encontrar. Você até encontra uma página ou outra, mas edições inteiras, escaneadas, disponíveis aí, quase impossível. Saíram 3 volumes dessas edições das revistinhas de Nancy escritas pelo John Stanley, que faz parte de uma coleção chamada John Stanley Library, da Drawing Quarterly, que são edições bem bonitas, inclusive com o design do Seth, mas são um pouco difíceis de encontrar hoje em dia mesmo. E eu nem sei se vale a gente falar do John Stanley agora nesse episódio. Quem sabe algum dia a gente faça um episódio dedicado somente a ele, porque a história dele é muito interessante dentro dos quadrinhos. Felipe, agora o último tópico da nossa conversa, queria saber como que você entrou em contato com o Nancy, qual a sua relação pessoal com essa tira? Eu entrei em contato com o Nancy com o nome de Periquita, hein, no caso. Foi num livro de escola, que era uma tirinha bem divulgada também da Nancy, que é aquela que ela tá descendo pelo corrimão da escada e a tia Fritz fala pra ela assim, desça como uma menina. E aí ela pega e desce numa pose, assim, toda rebuscada, assim, toda fofinha e irônica, completamente sarcástica, né? E eu lembro de ler essa tira, assim, nunca ter visto esse quadrinho e tal. Primeira impressão que Mônica é essa aqui que eu nunca tinha visto na minha vida? E aí depois de muitos e muitos e muitos anos, eu fui ter contato com a Nancy nessas pesquisas sobre quadrinhos, e foi quando eu comprei o volume da Fantagraphics, que eu achei na loja do Jeff, né? Que não vale a pena ser citada. E na época estava disponível ainda, que é o 2º volume. O volume amarelo, que chama Nancy Likes Christmas. E aí foi a primeira vez que eu pude ler, assim, realmente a tira, e pude começar a entender e apreciar ela. E aí, a partir desse momento que eu fui começar a pesquisar mais a respeito de Nancy, e entendi que tinha, cara, um mundo de gente fazendo essa reavaliação dela e percebendo que ela era essa coisa tão rica e tão interessante. Mas eu acho que a minha impressão inicial foi de ter gostado muito, assim, porque eu gosto muito desse tipo de humor mais bobo, assim, né? Esse humor, como a gente citou, do Keaton, do Chaplin, do Chaves mesmo, o próprio X-Espírito, cara. Se a gente exagerar um pouquinho, a gente consegue achar algumas relações de Nancy com Chaves, assim, sabe? A Chiquinha sendo a Nancy e o Chaves sendo o Sluggo. Faz sentido, cara. Não é loucura, não. Eu acho que não é nenhuma loucura. E a gente sabe que o X-Espírito, o Roberto Gomes Bolanhos, ele era um cara erudito também. Do mesmo jeito que o Bush Miller é considerado esse cara de trabalhos bobos, mas era um cara incrivelmente com uma gama de cultural, né? Não vê os episódios do Chapolin que ele citava diversos filmes, etc. Então.
Então eu não vejo como seria tanto um exagero pensar nisso. Mas eu sempre achei muito divertido, muito boba, assim, né? Muito leve. E que espero que tenha ficado claro que serve como um dos maiores exemplos de como fazer quadrinhos, né? Agora, no meu caso, eu acho que eu já devia ter visto tiras da Nancy por aí, na internet, né? Anos atrás. Mas Mas a primeira vez que eu tive noção, né, da personagem em si, foi com uma tira da Olivia James, uma tira bastante famosa até, que rodou em vários grupos de Facebook lá pra 2018, 2019 ali, né, quando ela assumiu a tira, que é o quê? É uma historinha em que a Nancy tá na cozinha roubando um potão de biscoito, e aí ela meio que joga o pote de biscoito pra ela mesma em outro quadro, né? Tem essa brincadeira de metalinguagem. E no fundo, assim, na porta você consegue ver a tia Fritz sentada no sofá lendo um jornal. E aí, quando a Nancy vai comer o biscoito, a tia levanta, chega na cozinha e pega ela no flagra, né? E a Nancy fica meio que sem entender. Pô, tava quietinha aqui roubando, como que você descobriu? Aí a tia mostra o jornal e é exatamente aquela tira impressa no jornal. Então foi assim que eu acabei tendo essa noção, né, do que era a Nancy. Depois acabei caindo em tiras do Bushmiller pela internet aí. Eu admito que foi um gosto adquirido, porque eu também achei bem bobo no começo, mas eu pensava que, putz, era uma tira lá dos anos 40, vai saber de quando que era, né? Puta, negócio infantil e que não vale a pena ler. Mas a cada vez que eu entrava em contato, que eu via outra tira dessa postada em algum lugar por aí, eu acabava me apegando mais, até que finalmente, né, a gente... assim, chega uma hora que não dá pra não reconhecer o gênio, né, que você encontra nessas páginas. Então, a minha relação foi assim. Queria muito ter edições físicas, né? Sei lá, será que no Brasil rolaria um The Best of Nancy, assim? Você acha que alguma editora conseguiria? Teria Vamos um mandar esse calibre? episódio para várias editoras até convencer eles de que É o jeito, Nancy né? devia ser ensinada em cursos de quadrinhos. Sim. É Isso eu assino embaixo. material didático para curso de quadrinhos. E aí, com o pessoal aprendendo com Nancy, já também roda na aula este episódio pra galera ir ouvir. Você não precisa tanto assim, não precisa. Mas acho que só de colocar a Nancy nas escolas ali pra ensinar a galera a desenhar quadrinhos, a pensar quadrinhos, a destrinchar quadrinhos e amar quadrinhos desse jeito, porque uma coisa que eu vejo no Bushmiller, e aí você pode me chamar de romântico em relação a isso, mas eu vejo um amor ao Bushmiller, aos quadrinhos, muito grande, assim, pela forma como ele entrega pra gente essas tiras da Nancy. E até pela forma que ele levou a vida dele, né? Ele nunca quis aparecer mais do que o trabalho dele, né? O mais importante sobre ele era o trabalho. Não era ele, não era a fama que ele tinha, não era enquanto jornais a Nancy aparecia, mas é aqui, é a tira que ele fazia, aquilo define a vida dele. E o Bushmiller, interessantemente, nunca teve filhos, porque ele até chegou a citar uma época que Nancy era basicamente a filha que ele precisava ter. Ele cuidava dela, ele vivia a vida dele tranquilo, e a esposa dele também, e eles decidiram que não iam ter filhos, e a Nancy fica aí meio como o filho deles em quadrinhos. Chegamos ao fim de mais um episódio do Crazy Cast. Muito obrigado a você que nos ouviu comentar sobre esse quadrinho bastante único na história dessa nossa arte tão amada. Curta, comente, se você puder compartilhar também com colegas, com família, pessoas que leem quadrinhos e também, por que não, pessoas que não têm contato com essa nossa mídia. Quem sabe esse nosso conteúdo aqui consegue acender uma fagulha de paixão por essa nona arte, que agora sim a gente pode usar nona arte como a gente bem aprendeu no episódio passado. E mandem pra pessoas também que fazem quadrinhos. Se você faz quadrinhos e tá ouvindo esse episódio, muito obrigado, porque o Crazy Cast, boa parte também dele é feito pra vocês que fazem quadrinhos, que fazem acontecer os quadrinhos aqui no Brasil. E aí eu queria encerrar com uma frase bem interessante, que é do Daniel Klaus, que eu falei que eu ia falar uma hora dela, que é o Daniel Klaus, quando ele começou a desenhar, fazer quadrinhos ali nos anos 80, ele deu uma entrevista em que ele falou que se o Bushmiller era capaz de desenhar, ele era capaz de desenhar também. Então, meio que destratando a tira completamente, assim, né? Destratando principalmente o desenho, né, do Bushmiller. E aí, o ciclo se fecha agora com uma das citações na quarta capa de How to Read Nancy, é do Daniel Klaus, em que ele faz um elogio ao livro com a frase: uma incrível análise sobre a tira perfeita de quadrinhos, além de uma tocante carta de amor ao seu criador. Então, sempre tem tempo para você dar uma reavaliada nessas coisas que parecem simples
que parecem sem graça, mas que ao analisadas profundamente se sustentam e se mostram muito mais complexas do que aparentavam ser. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ficado com a gente e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Ought to see Deacon Jones when he rattles his bones. Old Parson Brown dancing around like a clown. Old Aunt Jemima past 83, shouting out full of pep. Watch your step, watch your step. One-legged Joe is dancing around on his toe. Throws down his crutch and hollers, let her go. And then it's hail, hail, the gang's all hit for the Alabama